Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts. Você já olhou para o céu e se perguntou o que está acontecendo? Avistamentos misteriosos têm sido relatados por várias partes do mundo, de New Jersey, nos Estados Unidos, até China, Índia, Rússia, e a minha câmera caiu. Percebemos. Corta. Tombo. Ao vivo, mas Ao vivo, quem faz não, ao vivo? não. Quem sabe faz ao vivo. Como não tem ninguém assistindo aí, né? Então dá para começar de novo. Como a gente não sabe. Já temos. Agora temos uma. Boa tarde. Você já olhou para o céu e se perguntou o que está acontecendo? Avistamentos misteriosos têm sido relatados em várias partes do mundo, de New Jersey nos Estados Unidos, até China, Índia, Rússia. E no Brasil, o assunto finalmente começou a ser discutido, mas infelizmente de forma muitas vezes sensacionalista e irresponsável. Mas o que realmente está por trás desses fenômenos, então? Drones? Testes militares? Ou algo muito maior, como sinais de vida além do nosso planeta? Hoje, então, vamos contextualizar o que está acontecendo, separar os fatos de especulação e debater as consequências dessa abordagem superficial e apressada. Prepare-se para a análise aprofundada, onde onde exploraremos as teorias mais discutidas e refletiremos sobre o impacto de lidar com esse tema de forma responsável. Afinal, estamos falando de um mistério que pode mudar nossa visão do mundo. Boa tarde a todos, esse é o Defining Ghosts. Essa live, um tanto quanto não esperada, vem ao encontro de um assunto que tem tomado a atenção de alguns nas últimas semanas, que são os objetos não identificados que têm sido registrados ao redor do mundo, e em específico alguns ou uma boa parte deles em New Jersey, nos Estados Unidos. E o que objetivou essa live é justamente porque estamos tratando esse assunto já há algum tempo de uma forma bastante séria, de uma forma bastante honesta, querendo produzir um conteúdo que, independente de olhar para o fantasioso, o especulativo e o momento para gerar um conteúdo e esse conteúdo nas nossas redes sociais tomarem uma grande proporção ou, como dizem, ficar hypado, o nosso objetivo é levar a informação correta, visões apuradas. E foi justamente o que não aconteceu quando nos deparamos com um conteúdo publicado no Paranormal Experience, um canal que até algum tempo atrás se propunha a trazer de uma forma séria os conteúdos que abordava. E nesse episódio, eles infelizmente erraram no contexto de não trazer com a seriedade o assunto como ele merece. E é isso que nós vamos tratar hoje. Então, bem-vinda, Roberta, bem-vindo, Alexandre. A ideia... Bem-vinda, eu. Bem-vinda, bem-vindas. Bem-vindas. E a ideia é que a gente possa discutir, e eu gostaria de sugerir que a gente pudesse começar fazendo com quem nos assiste entender do que nós estamos falando antes do assunto específico do Paranormal Experience, ou seja, tratar desses avistamentos, dessas aparições, e aí sim proponho que a gente entre nesse assunto delicado, que é a forma equivocada como ele foi tratado por esse canal que eu me referi. Posso? Bora lá, Lê. Então tá.
Obrigado pela sua presença. 2 pessoas até agora. Mas essa é a intenção do nosso canal. A gente não está preocupado necessariamente em ter uma grande audiência, como o Luciano falou. A nossa proposta aqui é muito mais de informar de fato, né, e informar as pessoas a respeito daquilo que é o objetivo do nosso canal, que é trazer a lume, né, o que são esses eventos paranormais, como eles ocorrem, quais as condições de possibilidade para que um evento, um fenômeno tido como paranormal deveriam, né, ter para que pudessem existir, sem que a gente tenha que apelar para absolutamente nada de sensacionalismo ou alguma coisa desse tipo. Inclusive, da nossa audiência, a gente não espera absolutamente nada que não seja críticas, porque é assim que pessoas inteligentes procedem na vida, né? E tem gente que conta, pelo contrário, com a burrice alheia, né? Nós não gostamos de subestimar os nossos espectadores. Então, tendo isso em conta, é que os nossos conteúdos passam pelo crivo do que é possível, do que é razoável, do que uma pessoa inteligente consumiria. E como o Luciano mesmo comentou também, esse canal, né, que nós vamos fazer aqui um react a respeito de uma explicação que está sendo oferecida por eles, né, e foi surpreendente para nós, né, não é nem pela relevância desse canal, tá? Não estamos querendo criar algum tipo de rixa ou gerar algum tipo de polêmica a respeito, com vistas a ganhar, de repente, espaço na mídia por esse viés. É porque o que nos interessa é a verdade. E quando aparece algum canal, alguma pessoa, ou, né, fazendo alguma menção que, assim, afronte, né, a dignidade da verdade, é óbvio que a gente se sente compelido a tratar disso. E nesse sentido é que a gente tentou fazer, aí a gente iria fazer alguns episódios atrás, uma análise desses avistamentos e massivos que estão ocorrendo aí não somente em New Jersey, nos Estados Unidos, New Jersey, Nova York, né, e outros estados americanos e também pelo mundo. Mas a gente não teve a segurança necessária para apresentar um conteúdo para vocês que fosse relevante e não meramente especulativo. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, e a internet é movida por isso, né, é falar do que não sei, se aquilo me trouxer muitos views. Então, é por isso que a gente veio hoje aqui. Não é, entendam bem isso, não é entrar nessa onda, que a gente não pretende fazer isso, não é se aproveitar de um momento, não é também querer agredir ou ofender, né, o outro canal, nem gerar polêmica a respeito. É simplesmente mostrar que aquilo que eles fizeram aquele dia não corresponde à dignidade que eles apresentam, que eles tentam representar. É feio aquilo. Não, é E irresponsável. vocês vão ver o quanto é fake aquilo que foi feito, né? Quiserem comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Não, acho que mais é irresponsável, né? Acho que o feio, né, seria até um adjetivo
né, não se deve fazer, não é isso, né? Acho que a gente está falando um pouco da responsabilidade de trazer informação, ainda mais eles sendo o canal que eles são. E acho que até para reafirmar, né, um pouco da nossa responsabilidade em investigar e não ter levado um conteúdo, sendo que a gente não tinha bases sólidas, foi de convidar o Edson Boaventura para trazer alguma coisa para a gente, que vai estar agora na próxima quinta-feira. Então, porque nós não estávamos munidos de material, de conhecimento suficiente para trazer alguma coisa, né? Então, a gente não estava se sentindo seguro para trazer qualquer coisa que fosse alarmar, que fosse só para, como bem disse o Ale, trazer views, né? Então, a gente traz alguém que tem nome e sobrenome, né? Que possa ser dito, né? Não um codinome, e que se apresente, mostre sua cara e fale sobre o que ele entende. E aí, pensando nisso também, Ale, até falando sobre trazer o que ele entende, se você puder fazer um overview do que tem acontecido nos céus esses últimos tempos, né? Você é a pessoa que mais entende desse assunto, eu acho que seria legal você trazer o que está acontecendo, o que tem acontecido, né? Fazer uma timeline, né, resumida dos eventos, dos fatos nesses últimos tempos, até para contextualizar um pouco mais sobre o que a gente vai falar de fato. Perfeito. Posso fazer? Se o Luciano não quiser comentar alguma coisa, eu já vou me enfiar na frente. Manda bala, meu amigo. Tá, o tom, inclusive, que eu iniciei aqui é um tom mais circunspecto. Eu não estou animado realmente para falar a respeito disso, né? Porque não é uma coisa assim que a gente gostaria de fazer. A gente gostaria muito mais de trazer aqui coisas somente para contribuir, né? E que não fosse voltado para alguma coisa de desconstruir uma certa narrativa que está tentando se impor, né? E assim, a gente tinha pensado num conteúdo, trazer algumas imagens, né, para vocês e tudo mais, fazer uma espécie de documentação, assim como vários outros canais vêm fazendo, né? E o que mais você vai encontrar na internet a respeito são imagens. E eu espero que na maioria das vezes, e essa vai ser inclusive a conclusão que a gente vai apresentar aqui no final, né? Se preocupem mais com as imagens, com aquilo que vocês estão vendo e tentem vocês mesmos deduzir. Tentem intelectualmente, né, apreender o que está sendo exibido como fenômeno para vocês e quais os objetivos, as consequências daquilo que está sendo apresentado ali, né, e tentem também definir pessoalmente, porque é isso que importa e é isso que foi tirado de vocês há muito tempo já, né? E eu acho horrível que as pessoas continuem entregando nas mãos dos outros exatamente esse direito seu, que é de ter a sua própria opinião, não negar as suas próprias experiências. Se você vivenciou alguma coisa que é paranormal, não é porque alguém aparece na televisão ou na internet falando que isso não é aquilo que você está vendo, que você deve desprezar a sua experiência. Isso é o mais importante. E esses eventos, eles começam de uma forma muito bizarra, né? Algumas semanas atrás. Eu não vou trazer as imagens, mas eu vou contar para vocês, então, o que se conhecia até então do fenômeno que foi descrito originalmente como UFO, né? Aqui no Brasil a gente chamava de OVNI, e após o governo americano ter botado as mãos, passou a se chamar de UAP. E até aquele ponto da história, esses fenômenos tinham características muito bem definidas. Existiam até catálogos a respeito. Você encontra na internet formas de naves, até de seres, né? Há toda uma taxonomia que foi feita nesse sentido. E, surpreendentemente, quando o fenômeno passa a se apresentar na cidade de New Jersey e ganhar uma repercussão dentro do mundo da internet somente,
para as pessoas que se interessam sobre o assunto OVNI, aqueles avistamentos ganharam, de repente, uma outra forma. Não eram mais aqueles antigos charutos que você via, né? As formas mais bizarras que se apresentavam, né? Até uma que eles chamavam de como se fosse uma água viva, né? Que estava pairando sobre uma base americana, que só era detectada através de uma lente com visão térmica. E, assim, era o que se conhecia. Sabia-se que um charuto não voa, né? Era mais ou menos aquilo que se esperava. Não tem aerodinâmica suficiente. As manobras que aqueles objetos faziam eram manobras que eram impossíveis até pelas leis conhecidas da física. As formas daqueles objetos eram formas que seriam impossíveis de voar. Você via até cubo, você via pirâmide, né? Você via os vídeos mostrando isso, né? E o que o Pentágono veio a revelar mostrava discos e charutos. E essas águas vivas, né? Que seriam tipo de uma espécie de medusa. Então, de repente, do nada, começam a aparecer no céu de New Jersey naves que também não foram identificadas, mas que possuíam umas características totalmente diferentes destas formas que se apresentavam antes como sendo OVNIs. Passaram a chamar isso de drones. Por quê? Porque eles tinham um aspecto de drones, né? Eles tinham luzes que piscavam e eles têm, né? Estão ainda acontecendo. Tem luzes que piscavam e tudo mais. Mas não era somente isso que estava aparecendo lá. Além dessas formas parecidas com drones que apresentavam luzes piscantes, que seguem um padrão mais ou menos comercial daquilo que é um drone, e também poderia ser algum tipo de drone da polícia ou alguma coisa que tenha que ser identificada, né, seja produzido pelo ser humano, outras formas foram aparecendo juntamente com aquelas. Né? Esses drones não apareceram isoladamente nisso tudo, mas eles constituíam uma nova forma daquilo que se concebia até então como UFO, OVNI no Brasil, e UAP na terminologia técnica. Que seriam essas coisas? Por que essas coisas estariam se apresentando nesta forma agora? O que nos trouxe logo de início, né, uma tentativa de analisar isso, porque você se mostra, né, você se mostrar para alguém, se mostrar no mundo, é uma espécie de linguagem em si, né? Você vai a um casamento, você vai a um shopping, você vai ao mercado, você escolhe roupas diferentes para fazer essa sua aparição. Isso é uma espécie de linguagem. Você está dizendo, você está comunicando para essas pessoas quem é você dentro de determinada situação. Imagina uma pessoa aí de terno, fraque, né, a um mercado. Toda vez que ela vai ao mercado, ela vai de fraque. O que falariam? Esse cara é louco. Se ele for realmente um louco, né, vamos dizer assim, ele nem percebe que ele está fazendo isso, mas se for uma pessoa normal, ela tem uma intenção de chocar, uma intenção de ser vista, né, de ser notado daquela forma, como um louco. Daí você pensa em seres cuja tecnologia anterior escapava ao nosso conhecimento e superava aquele entendimento das leis da física que a gente tinha até então, aparecendo sob uma forma mais peculiar. Por que isso? O que eles estão querendo te dizer com isso?
E o que eles estão querendo te dizer com isso vem do fato de que o governo americano não apresentava uma explicação satisfatória para isso, não estava apresentando uma explicação suficiente, dizendo não sabemos o que é. Essa era a afirmação que se fazia, não sabemos o que é. Por que eles estariam aparecendo assim? Talvez porque, e foi essa inicialmente a nossa abordagem, né? Charutos, né? Discos mesmo, voadores, né? Aquelas águas vivas, cubos, pirâmides, representam para você como forma algum tipo de ameaça? Se você for pensar na própria natureza, um predador tem cara de predador. Você sabe imediatamente ao olhar para a cara de um predador que ele tem um tipo de predador. As nossas naves todas, inclusive os aviões e tudo mais, elas respeitam um tipo de linguagem que é intimidante. Esses avistamentos que começaram a aparecer juntamente com outras formas, que eram aquelas anteriores de OVNIs, elas começam a apresentar esse tipo de característica. Parece alguma coisa agressiva. Tem formato aerodinâmico, que já é uma bizarrice. A gente pensa, porra, será que os caras voltaram atrás? Ou será que eles estão querendo dizer para a gente, através de uma forma que a gente conhece como sendo bélica, que eles estão prontos para porrada? Entende? Mas o assunto e o tema, né, e os fenômenos vão se multiplicando. E no meio disso tudo, praticamente diariamente aparecem coisas diferentes. E daí já vira uma briga por audiência, né? Uma briga por like. Já vira uma coisa que foge à explicação daquilo. E você já passa a desconfiar até da natureza de onde foi visto esse vídeo, em que data foi filmado. Nunca te trazem as informações, jogam as imagens. Eu já vi imagens que não são contemporâneas, são imagens antigas. O Luciano também viu coisas bizarras já, né, Luciano? Isso. Não tinha absolutamente nada a ver, como filmou um pôr do sol ao contrário, querendo dizer que era o que agora vem aparecendo muito na internet, que são bolas de plasma, né? Saindo de dentro do mar. Saindo de dentro do mar com ondas voltando, né? Não se deu nem o trabalho de dar um zoom só na entre aspas, orbe, né? E isso que a gente estava falando, né? É algo que eu queria até trazer com mais ênfase também, que é essa exploração absurda do sensacionalismo. E uma coisa, para quem nos assistiu na live com os professores, nessa última quinta-feira, se eu não me engano, o professor Adílio falou sobre isso, né? De se ter muita informação hoje acessível, porém isso hoje não tem significado necessariamente um aprofundamento do conhecimento, né? Então é até chocante quando a gente observa por essa perspectiva de que muito conhecimento em muito conhecimento se tem acesso, mas pouco se quer crer nesse conhecimento, porque não se vai então atrás dele. E é isso muito que me parece o que está acontecendo, e eu acho que é legal não só, obviamente, com esse tipo de conteúdo, mas com quase tudo, se não tudo, que é essa criação, essa questão de fomentar as informações imprecisas, de trabalhar com um aspecto mais sensacionalista dela, porque é aquilo que vai gerar mais clique, mais like, mais view, mais sei lá o que quer que seja, porque quanto mais pessoas assistindo, mais um canal pode ser monetizado ou não, e existem dificuldades para canais tão sérios quanto o nosso e de outros como o próprio Sabedoria Arcana,
e outros que tratam alguns assuntos parecidos com os nossos terem o seu crescimento, porque não é algo que as plataformas não nos promovem. Então, me parece que além de não se ter acesso ao conhecimento e não se querer o conhecimento, ainda o que faz essas plataformas levarem as informações a vocês e a todos nós é a vulgaridade dessa informação, né? Perfeito. E, assim, não deu nem tempo de eu molhar o bico. E a gente vê um retrocesso nisso, né? Um retrocesso eu, como formação inicial em comunicação, eu vejo isso como um retrocesso nas comunicações e nas formas de comunicação. Hoje a gente tem tanto acesso, tem tantas coisas. Antigamente, anos 80, a gente só tinha televisão, TV aberta, né? Roberta, teu áudio acho que tá dando uma picotada no cabo do teu mic. Então, eu tô ouvindo de vocês picotando também. Eu acho que a minha conexão tá ruim. Vamos fazer assim, ó. Roberta, conclua teu pensamento, e aí, enquanto eu e o Alexandre estivermos falando aqui, você dá uma olhada, conecta Sim. cabo, alguma coisa assim. Mas era isso mesmo, eu acho que a gente está tendo um retrocesso nas comunicações, né? Na forma como a gente está usando os meios de comunicação para se comunicar. Para alguns, pode ser um grande avanço achar que tudo pode ser comunicado porque os meios estão acessíveis o Ale levantou aí 67% da população, né? Mas o que está sendo comunicado, né? Qual a qualidade do que está sendo comunicado? Então, assim, como comunicóloga, eu vejo um retrocesso, né? Tanto na interpretação de símbolos, quanto na interpretação de informação, e uma preguiça, né? Uma preguiça de consumir, de quem está consumindo, em buscar algo de qualidade. Então, quando você fala muito em coisas muito teóricas, as pessoas têm um pouco de preguiça, né, de entender o que está sendo falado, e se não entender, buscar se aprofundar. E quando você fala do sensacionalismo, se alguém chora, se alguém ri, se alguém faz escândalo, fala palavrão, é o que é legal, né? Ou se cria-se uma histeria coletiva também, é o que é legal. E isso me deixa triste, né, acima de tudo. Vou ver o telefone. Não, é bem esse ponto, e é justamente por isso que a nossa crítica vem. Talvez se tivéssemos acesso a tantos outros conteúdos que foram criados nesse aspecto do exploratório ao sensacionalismo de um assunto que tem seriedade, sim, né? E isso leva as pessoas à desinformação e, o pior, a descredibilizar aquilo que se tem como tratar com muita seriedade. E aí, isso para posterioridade, só piora, porque tudo aquilo que a gente tiver que tratar de forma séria daqui para frente, que envolvam temas sensíveis como, sei lá, até da própria espiritualidade, até das questões que envolvam extraterrestres, para usar um termo um pouco mais comum para que todo mundo entenda, tende a cair na descredibilidade pela forma vulgar como esses assuntos estão sendo tratados, né? Então, parece, às vezes a sensação fica que quando se explora um assunto desse, já nos dias de hoje, piorará isso ainda. Parece que já quando você pesca o assunto, você está numa conversa, né? Você pesca aquele assunto, vai falar sobre ETs, e parece que já começa aquela, né? E lá vem balela, lá vem assunto que não faz sentido, é ilusão e blá blá blá. Aí é que a gente tem essa preocupação de trazer esse formato mais apurado, e poderia ter sido de qualquer outro canal, não só do Paranormal Experience, mas pela relevância que o canal tem, pelo alcance que alcançou a nós, independente do conteúdo que a gente tem individualmente como prioridade de consumo, como nos alcançou isso, é que a gente entendeu que ele poderia representar muito bem aquela nossa crítica e a nossa visão de que não é a forma correta de se tratar esse assunto, né, Alexandre? Exato.
E assim, né, até então, continuando ali a partir do ponto desses avistamentos, como eles vêm aparecendo, né? E que daí aparecem essas formas, são plasmas, né? E tudo mais. Há um grande questionamento a respeito do seguinte. Obviamente, passa-se muito mais a observar o céu. Isso é uma consequência, né? Nesses lugares. Então, as pessoas passam a apontar as câmeras delas para qualquer coisa que elas desconhecem que acontece no céu e que, infelizmente, elas nunca pararam muito tempo para observar o que acontecia até então. Vamos dizer assim que é uma coisa de quase tudo é uma coisa de quase tudo. E essas E imagens... nada ao mesmo tempo. É. E essas imagens trazem daí, e é por isso que eu falo, fixem-se as imagens, né? Não fiquem fixados às conclusões de repente apresentadas, e muito menos esperem que alguém tenha a função de te dar uma explicação para aquilo, né? Essa tecnocracia que foi criada governamental no mundo, né, transforma o cidadão comum numa espécie de imbecil. Infelizmente, né? Ele tem que contar com o tempo todo com uma autoridade para dizer para ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que pensar, o que ele tem que vestir, o que ele tem que... E esse é o momento mais apropriado. As autoridades falham. Elas não têm a menor noção do que está acontecendo. Elas não te fornecem essa explicação. E mesmo assim as pessoas clamam ainda por essa autoridade. Como se a culpa fosse das autoridades. Não, a culpa é sua. Sinceramente, a culpa é sua por confiar demais naqueles dos quais você deveria mais desconfiar no mundo. Você desconfia mais do seu vizinho do que desconfia de uma autoridade. Essas são as pessoas que sempre deveriam gozar da nossa mais absoluta desconfiança de tudo. Ainda mais dentro do contexto em que a gente vive. E isso demonstra exatamente isso que eu estou falando. Então aparecem esses plasmas e eu quero que vejam, né? Existem imagens de plasma e existem imagens astronômicas de zooms em estrelas, tá? E o zoom em uma estrela se aparenta muito com as imagens daquilo que se supõe ser um OVNI no céu, porque agora daí as pessoas até que possuem equipamento, né, mais, vamos dizer assim, mais apropriado para fazer esses zooms, né, vamos dizer, lentes de 700, 800 milímetros, por exemplo, né, como de lunetas, telescópios, etc. Aproximam-se disso, parece muito com a imagem de uma estrela. Então, há que se ter muita cautela, sempre, para se bater o martelo. E o principal disso tudo, e aí é que vem a atitude que eu acho bizarra, que foi feita naquele vídeo que nós vamos comentar aqui, de tentar oferecer uma explicação, a nossa explicação, e vocês vão ver no futuro, é dito, depois a gente vai mostrar a transcrição, né? É dito. É que vocês vão acabar vendo depois na TV. E copiaram da gente. Ninguém, na atual conjuntura, tem ou pode bater um martelo no que aquilo seja. Nisso que está sendo registrado no mundo atualmente, que registrado, entenda-se o seguinte, para que aponta a palavra registrado nesse momento? São os vídeos que vocês estão assistindo na internet a respeito daquilo. Que podem ser fidedignos, mas podem não ser fidedignos. Podem ser retirados de contexto. Podem ser imagens antigas. Tá, então, inclusive a partir disso, dessa observação de o que é que está sendo registrado,
Na verdade, é o que está sendo exibido. E é por isso que eu sempre falo, e o Luciano iniciou nosso podcast hoje aqui, a nossa live, falando isso. Você tem olhado para o céu? Esse é o grande questionamento, tá? Esse fenômeno que é gerado pela internet, que você passa a sentir as dores de uma pessoa que vive a 20 mil quilômetros de distância de você, tá? É um fenômeno moderno. E o perigo disso tudo é quando você para, e nós comentamos isso na live com a Júlia Guglinski, de olhar para o que está acontecendo ao teu redor para se importar com o que está acontecendo em outro continente. Você passa por cima das mazelas daquele que está sofrendo ao teu lado, você ignora tudo o que está acontecendo no céu que você poderia olhar em função do que está sendo exibido na tela, seja do teu celular, seja do teu computador ou da tua televisão. Esse é um fenômeno preocupante para o mundo. Concordo. Porque é da visão contrária à observação, né? Da tua observação, da questão de não comprar as coisas como as coisas chegam a vocês, né? Então, acho que daqui a pouco a gente já entra nesses assuntos aos quais nós acabamos gerando interesse em fazer essa live, né? Que são as contradições do episódio mais recente do Paranormal Experience quanto aos OVNIs que têm aparecido principalmente nos céus de New Jersey e região. Mas é essa questão, acho que fica a nossa crítica aqui quanto a não comprem tudo ou somente da forma como lhe vendem. Tenham um olhar crítico. O que o Alexandre falou é: olhem para os céus. Ou critiquem o que lhe dizem. E o olhar para o céu, ou para os céus, vamos imaginar assim, não é só quanto a esse evento específico, é para tudo. Olhem ao redor, critiquem e façam as avaliações de vocês. Não comprem as coisas como são vendidas, porque já, como o próprio termo que eu usei, elas são vendidas, elas têm interesses outros para que vocês comprem isso, seja do padrão que foi comentado, e até voltando ali quando o Alexandre fala, né, que no Paranormal Experience eles falaram, vocês vão começar a ver esse tipo de abordagem nas mídias a partir de agora. Eles reforçam, né, a partir do dia 20 de dezembro, vocês vão começar a ver isso nas mídias. Primeiro equívoco grande deles, porque antes mesmo deles, até o próprio Sérgio Sacani, lá do Ciência Sem Fim, né, do podcast, já havia trabalhado essa visão desse movimento psíquico, dessa catarse, desse medo que poderia ser uma das alternativas a esse tipo de avistamentos acontecerem, né, causar o receio na civilização de uma determinada região ou até mesmo do mundo, né? Então, primeiro, um grande equívoco dizerem que eles foram os primeiros a tratar desse assunto, né? Seguido de diversos outros que daqui a pouco a gente passa por eles, mas principalmente quero frisar bastante isso que o Alexandre trouxe aqui no final. Olhem, independente do céu, olhem para o lado, olhem para as pessoas que dizem o que vocês ouvem com crítica. E a crítica não é só o exercício da crítica, como muitos conhecem, de uma crítica negativa, mas critiquem, questionem tudo o que vocês ouvem e que vocês veem, inclusive até aquilo que vocês mesmos possam observar. A crítica é um estado muito positivo da informação.
faz com que vocês tenham as suas próprias opiniões, nós tenhamos as nossas próprias opiniões e que a gente aí, então, não precise da sabedoria, entre aspas, de outros para que a gente entenda o que está acontecendo ao nosso redor. E há Bom, sim. deu um overview aqui bom, né? Do que. Desculpa aí, Ale. Manda, vai. Picotando ainda, menino? Não consegui arrumar muito bem, não. Fica tranquila, fica A tranquila. gente deu um belo overview, né? Do que a gente falou um pouco sobre os relatos, né? As luzes misteriosas, a gente falou um pouco sobre essa especulação da origem, né? De onde está vindo tudo isso. Falou dos formatos e falou do questionamento, né? De onde está vindo tudo isso, né? De onde que vem essas coisas todas e tal. E a gente também não tem uma resposta, né? E acho que essa é a grande sacada. E a gente não quer ter essa resposta, né? A gente acho que eu gostaria de ter, né? Para falar a verdade, mas a gente não tem. E não é nossa intenção dar resposta também, né? Mas fomentar pensamento crítico, né? Como acabou de falar o Luciano aí. E o que a gente tem agora, então, Ale? Que, né, exatamente por isso, assim, né, que a gente não deve, a única coisa da nossa audiência que a gente pede é exatamente o pensamento crítico, tá? A gente não espera nada de vocês além do uso da sua inteligência. Não nos propomos aqui a ser um caminho, né? E já vimos falando, e até a maioria das pessoas que se apresentam aqui no canal não tem essa intenção, né? Assim como a Kátia, por exemplo, falou já em outra oportunidade, né? Não é nosso desejo ser o caminho para isso. Vocês mesmos devem trilhar esse caminho. E a gente não espera nada de vocês, além de que vocês usem a inteligência de vocês, né? E pensem a respeito disso. Eu acho que nunca no mundo houve uma oportunidade tão grande para algo tão grandioso, que foi abandonado há muito tempo por toda a humanidade, né? Essa esperança, esse voto de fé, um tipo de autoridade tecnocrática, né, que se reveste de autoridade científica, utilizando até a ciência como uma espécie de religião, nesse sentido, para, como faziam antigamente as criticadas por esse mesmo regime, né, uma espécie de teocracia na qual o representante, eu sou o representante de Deus. O governo se apresenta para você como um representante daquilo que é tido como por eles e estabelecido a distribuidora de plausibilidade para tudo no mundo, que é a ciência, que por isso gera um cientificismo, isso gera viés, isso traz um conceito de dogmatismo que deve sempre ser evitado. E eu comentei no episódio anterior, na live última inclusive, né? Só não falei mais a fundo essa visão, né, de que o que é apresentado, assim, né, a Grécia, por exemplo, né? Por que exatamente eu falo a filosofia é uma grande ousadia, tá? O princípio fundamental filosófico, e é essa a minha ousadia de firmar esse conceito, é a própria ousadia. Se desenvolveu por que na Grécia e não em outros lugares? Isso está destacado, inclusive, no livro de filosofia, né, de introdução à filosofia do Giovanni Reale. Ela só teve um solo fértil na Grécia
Porque a religião grega não dispunha de dogmatismo. A religião grega permitia o questionamento, permitia que o cidadão comum pensasse a respeito e se manifestasse a respeito de alguma coisa. Enquanto que nos outros países, e todos eles, as religiões sempre apresentaram dogmas. E o que nós vivemos hoje em dia não é diferente disso. Então, o que eu peço e falo da nossa audiência, não despreze o seu entendimento, não despreze a sua inteligência. Tá? Não se julgue incapaz de decidir alguma coisa a respeito, porque de repente aquilo ali é inalcançável por algum atributo, né, oficiado como técnico, que é delegado para alguém que pode dizer aquilo. Que esse é o estado de coisas no qual vivemos. E isso é fundamental. E é um momento propício. Veja, as autoridades não estão conseguindo trazer resposta alguma sobre isso. Ninguém é capaz de trazer. E talvez Você não vai queiram. fazer o quê? Ficar parado esperando que alguém faça? Você vai lá ficar parado, sentado, esperando que a porra caia no teu colo porque alguém te deu aquilo de explicação? E a primeira explicação, isso é nietzschiano ainda, né? Que a primeira e mais razoável explicação para alguma coisa que seja absurda é tida imediatamente como verdade. Para aliviar, é um mecanismo de alívio da angústia. Então, a angústia é fundamental no sentido heideggeriano e o cuidado é além do fundamental. Então, cuidem na atitude de cuidar. Observem, realmente, entendam, utilizem a cabeça não só para o que eu uso, que é para ter cabelo. eu uso para ter boné e boina. Estão lá isso. Fazendo essa paradinha aqui e tendo dado várias advertências aqui no sentido de uma advertência enquanto a construção de um pensamento, uma construção crítica de um pensamento, e falando sobre esses avistamentos, é que eu queria puxar já para a pauta o que nos realmente motivou a fazer essa live, que é o conteúdo que foi divulgado na noite dessa última sexta-feira lá no canal do Paranormal Experience, né? E eles tratam, eu até tenho ele aberto aqui, o vídeo trata com uma thumbnail chamada assim, OVNIs de New Jersey, a verdade, ex-militares põe tudo. Exclusivo dossiê bombástico sobre os drones de New Jersey. E aí, ok, né? Nós estávamos, eu lembro que eu estava sentado na sala aqui de casa, eu consumo basicamente hoje em dia só YouTube, e aí apareceu ali na minha timeline, dentro da plataforma, esse episódio prestes a começar. Eu não sei se eles trataram isso como uma live ou como uma transmissão ao vivo. Foi um episódio gravado transmitido. Que eles gravariam no domingo de um despertar, aquelas coisas sensacionais, assim, tipo domingo desperto, domingo alguma coisa, que daí eles falaram, vamos lançar, a gente lançaria em tal dia, e acabaram falando, não, vamos lançar antes, porque a gente quer ser o antes. Para ver as pessoas não se assim, falarem. E aí, assim, eu lembro que eu estava conversando no grupo nosso e apontei o início desse vídeo, né, que iria começar em breve, e a gente começou a assistir, até pela curiosidade, né? A gente sabe, né? Eu acho que dá para fazer eu, pelo menos, Luciano, ser contundente já nesse ponto. A gente sabe, eu sei, que o Paranormal Experience tem como, talvez, linha,
conduzir sobre assuntos bastante, de certa forma, polêmicos, envolvendo paranormal, sobrenatural, espiritualidade e religião. E é claro, quando você vai consumir um conteúdo desse, você já espera um certo sensacionalismo pela linha editorial que o canal segue, né? E não foi diferente, porque foi exatamente assim que eles conduziram. Eles começam, então, o vídeo trazendo um contexto de por onde eles vão passar, quais pontos eles vão abordar. E aí que eu me remeto a vocês, aí, Roberto, queria passar a palavra especificamente para você, para a gente... Vocês acham que a gente já pode? Eu acho que a gente já está aí com quase 1 hora de live. Vamos passar para olhar. Nós não vamos reproduzir o conteúdo deles. Acho que minha imagem travou um pouco aqui, mas nós não vamos reproduzir o conteúdo deles. Não é o caso. Mas acho que tem alguns pontos, né? Tem alguns pontos super controversos que eles tratam e que a gente poderia já falar um pouco sobre eles. Eu poderia começar com o que mais me chamou a atenção, que eu até escrevi no nosso grupo, que é o tal da engenharia reversa, né? Na verdade, 2 pontos me chamaram muito a atenção, que um deles foi o uso de inteligência artificial, né, com codinomes de pessoas, né, ou ícones famosos, e o outro é da engenharia reversa de tecnologia alienígena, o que me parece um pouco, é uma dicotomia, né, quando eles abordam isso. E aí eles alegam, né, que os Estados Unidos têm usado engenharia reversa em tecnologia extraterrestre para criar drones avançados, né? E falam também sobre supostos acordos entre governos e raças alienígenas para troca de tecnologia. Aí, né, eu fico, cara, cadê a engenharia reversa disso, né? É uma dicotomia. Ou eu não estou sabendo analisar o que foi dito. E aí eu peço que vocês me ajudem, porque esse foi um dos pontos que mais me chamou a atenção. Esse ponto, eu acho que até um que a gente vai sim tocar nele, ele é isso mesmo que a Roberta falou, mas eu voltaria um pouquinho antes ali, já no início do vídeo deles, né, onde eles tentam passar uma credibilidade de um então, vamos fazer possível... assim, ó. Eu vou propor uma nova forma de exibir isso. Uhum. Então, a gente tem aqui a transcrição, tá? Ipsis literis, de tudo que foi dito nesse episódio. Nós não vamos exibir as imagens porque de repente pode derrubar a nossa live, né, e tudo mais, porque estamos violando conteúdo que tenha algum direito autoral. Eu acho uma imbecilidade de direito autoral dentro do YouTube, né, como se fosse uma obra cinematográfica, né? Eu até entendo direito autoral na obra cinematográfica, que tem um investimento e o caralho a 4. Agora, dentro de vídeos do YouTube, tanto que os nossos vídeos todos são Creative Commons. Quem quiser utilizar um pedaço desse vídeo não vai levar strike nunca na vida, tá? Se quiserem pegar e fazer corte, façam à vontade, a gente não liga, certo? Porque o nosso propósito é contribuir com informação. Então nós temos a transcrição aqui desse episódio, nós vamos citar ipsis literis, como foi falado. Então, no início ali mesmo, né? 2 minutos e 19 do vídeo. Isso. Tá? E nós vamos colocar aqui embaixo, inclusive, para quem quiser assistir integral lá no canal deles, colocar o link do vídeo deles aqui embaixo, tá? Para que vocês possam fazer um fact-checking, se a gente está falando a verdade ou não. Né? Fica à vontade. Então é algo como: será que são alienígenas? Será que são alguns fanfarrões soltando drone? Nós vamos discutir tudo isso aqui. O Alê, meu xará, o fez um dossiê. Fez um dossiê incrível. Que o shame fosse de vergonha. Shaminator. Acho que ficaria melhor nesse momento. Fez um dossiê incrível sobre isso, para você ficar realmente informado. E aí, eu quero só fazer um comentário. Carreguem com vocês durante a nossa conversa esse termo que eles usaram, dossiê. Essa palavra que eles usaram, dossiê, que depois eu vou voltar uma pergunta a vocês para que vocês possam me responder. Vamos lá. E ele continua, né? E não só isso.
como não vai ser opinativo. Nada. Não é uma manifestação, Zero. não é uma opinião, é bater o martelo, né? Nós vamos dar nossa opinião, mesmo não sendo opinativo. É isso, né, meu querido Sherminator? E aí depois ele entra logo em seguida, né? Já num ponto que eu bastante questiono, que é assim, né? Minha opinião, Luciano falando, de toda vez que eu entendo que alguém tenta para trazer a sua versão da verdade, contextualizá-la demais, eu sempre entendo isso como um zelo além do normal para que você venda a credibilidade daquilo que você está querendo tratar. E não distante disso, é o que eles trazem aqui já num momento seguinte, né? Que eles começam a falar, então, que eles, como são um programa global, duvido, e que eles têm uma audiência no mundo inteiro, outro questionamento que eu faço. E eles tratam aqui, então a gente tem conexões com pessoas, pesquisadores, o Insta, o blog, ou bloggers, né? Que são denunciantes. Legal no mundo inteiro, tá? Só para se ter uma ideia, o programa hoje tem 300 milhões de views. E aí, olha, que eu faço com que você comente aqui, então, sobre esse ponto. 300 milhões de views não são 300 milhões de seguidores. Tá? Não são 300 milhões de pessoas no mundo que se interessem pelo seu conteúdo. O canal deles já tem anos, né? E tem 600 e alguma coisa, quase 700 mil inscritos. 700 mil. Ou seja, 700 mil se interessam por aquilo que é produzido nesse canal, a ponto de se inscrever e querer ver no feed do YouTube deles alguma novidade que apareça ali. É muito diferente de você pegar e dizer que são 300 milhões de pessoas. E a comparação segue nesses termos. Ele parte dos 300 milhões, como daí, né, afirmando depois, 10% é audiência fora do Brasil. Não. 10% dos seus views foram fora do Brasil. Eles entrevistaram pessoas que falam inglês no canal. Quem disse que não é só esse conteúdo que representou alguma significância para quem não fala português? E seja assistido até para nós, fora. né, Alexandre, a nossa preocupação, a gente vem fazendo testes para, de alguma forma, levar o que a gente produz a uma outra língua, né? Inclusive, a gente tem um movimento criando o Defining Ghosts de uma visão mais internacional, mas não é o caso aqui, né? Não. Então, aí fica bastante evidente essa desorientação aqui quanto às informações, essa diferença entre views e a própria audiência, né? Então, esse é um ponto bem questionável aqui, As pessoas hoje em dia gostam muito da palavra narrativa, né? Você está tentando construir uma narrativa de que você tem relevância mundial, quando você não tem. E nesse sentido, você tenta apresentar números que satisfaçam a esse seu anseio. E não correspondem à realidade. É um jogo de palavras. É o viés de confirmação, né? Pelo que ele irá trazer mais à frente. Palavras para dar credibilidade e para falar de números. Foi um jogo de palavras. E assim, isso aqui não teria o menor problema. Sinceramente. Exato. Pode ser uma má interpretação da matemática, né? Pode ser um desconhecimento matemático em si, né? Um desconhecimento que seja de qualquer coisa de funcionamento de algoritmo, né? Mas isso tem uma relevância grande dado ao contexto que vem apresentado depois. Isso. Esse se propor como ser um canal global. É estranho até falar isso. Sinceramente. E sabe,
E sabe que assim, né, as pessoas que estão nos assistindo aqui entendam, né, que a gente já começa, então, tratando desses detalhes por bastante indignação com o que virá à frente. Então, eu espero que Exato. vocês acompanhem com a gente. Claro, depois assistam, porque o que a gente quer promover é que vocês critiquem a nós, ao Paranormal Experience e a vocês mesmos, né? Então, construam e critiquem. Justamente a gente já tem esse tom aqui mais feroz, justamente porque a gente sabe que esse começo aqui é um viés, uma tentativa de validação do que virá pela frente, né? E logo em seguida, então, né, Alexandre, ele trata de toda essa de Estados Unidos, de alcance, de audiência, né? E aí eles já partem para uma abordagem aqui, ele já no 4º minuto, acredito eu, ou tem algum outro ponto que antes você queira tratar? Não. Já podemos ir ali adiante. Né? Então ele fala aqui, né? Então, depois que ele fala de toda essa relevância que eles acreditam ter dentro da plataforma e alcance e audiência, ele continua tentando entrar nesse viés aqui de confirmação quando ele fala que então a gente tem contato com grupos de ufólogos, por exemplo, com um grupo muito influente do Chile, um grupo de ufólogos no Chile que já trouxeram várias informações interessantes para a gente. A gente tem contato com pesquisadores dos Estados Unidos, americanos, com o pessoal da Austrália e também muitos são brasileiros e alguns são gringos. São americanos mesmos ou são de outras nacionalidades. Está parecendo um pouco estranho aqui, porque isso acaba sendo uma transcrição, mas ele está querendo dizer que, pelo alcance deles e pela relevância que se tem do conteúdo do Paranormal Experience, eles têm pessoas que normalmente trocam informações com eles conforme os temas a que eles abordam, né? E aí eles falam que, então, desses contatos, desses grupos aos quais eles dizem pertencer, que eles têm vários relatos de pessoas que são contatadas que têm acesso a informações sigilosas e que mandam para a gente. Em alguns casos, a grande maioria dos casos, na verdade, a gente não traz esses depoimentos na íntegra. Aqui a gente ajuda a criar uma massa crítica nossa aqui. E aqui está perfeito. Talvez vocês não venham a entender esse ponto aqui, mas eu falo um pouco daquela característica que seria um ato falho quando eles comentam que vão conseguir criar uma massa crítica nossa aqui. Eu acredito que seja essa a visão que eu queira passar desse momento aqui, né? Então eles dizem que recebem conteúdos de diversas origens, conteúdos que são sigilosos, que são compartilhados com eles devido à relevância que eles possuem e que alguns depoimentos aqui, como eles falam, são enviados na íntegra e eles têm a preocupação de criar essa massa crítica para poder construir o conteúdo deles, né, Alexandre? Sim, e né, no momento seguinte ali, que venha isso, né? Daí a gente está aberto para ouvir o que as pessoas têm para falar, né? E aí, aparentemente, apresentam uma contradição ao que eles disseram anteriormente. Que no momento anterior, como a gente leu aqui, eles afirmam que pessoas entraram em contato. E agora eles vão passar a afirmar exatamente o contrário. Tudo bem, pode ser um erro, uma imprecisão na manifestação, tendo em vista que está sendo gravado num formato de live, embora seja um conteúdo gravado, né? Mas, e até nesse sentido, exatamente por isso, inclusive, né, passa a ser assim um descuidado gigante com o que está sendo dito, né? Talvez até por incompreensão do que eles mesmos queiram dizer. E passa dentro também do que possa ser um ato falho. Né, que o ato falho é exatamente isso, é uma manifestação inconsciente daquilo que você está tentando ocultar e está dizendo. Né? Passa batido. Então, tudo bem. Daí falam. E a gente tem vários relatos, então, de pessoas que são contatadas, que têm acesso a informações sigilosas e que mandam para a gente.
calma aí. Essas pessoas entraram em contato com vocês, como foi proposto no início do que vocês estavam dizendo? Ou essas pessoas foram contatadas por vocês? Decidam-se, porque é contraditório. Tá? Sim. Isso é uma contradição. Tá? Não é necessariamente uma contradição, é um contrário. Né? Se uma argumentação lógica é o contrário do que vocês estão dizendo. Tá? Então, já gera uma coisa que tudo bem, você pode deixar passar, como eu fiz, como todo mundo aqui fez. Começou a assistir a live, falou, tá, eles se expressam mal pra cacete. Tudo bem. Vamos passar adiante. E depois você vê que, não, tudo tem uma intenção. Né? Desde a falsa noção de que são um canal global, né, até a intenção de veicular bater um martelo e isso vai ser o que vai ser dito, é a verdade, né? Até essa contradição que surge como um ato falho. É. E aí, assim, né? Eles vêm aí numa toada durante alguns outros minutos do conteúdo deles, né? Tratando ali do que o exército sabe e não quer revelar, que é uma possibilidade. Até aqui eu não os critico, né? Ou seja, aqui nós temos diversas formas de contextualizar o que vem acontecendo, que é o que a gente trouxe ali no início, né? O que está acontecendo nos céus. E tudo bem, ok, eu posso ter a perspectiva de serem alienígenas, UFOs, OVNIs, enfim, também como pode-se ter essa visão de ser algo, uma movimentação da própria inteligência, das próprias Forças Armadas dos Estados Unidos, quanto a um movimento para provocar algo. E eu não entro nessa perspectiva, até porque ainda não é o momento do nosso vídeo, da nossa live, mas sim entrar nessa questão que, ok, concordo com eles quando eles trazem algumas outras perspectivas. O que começa a agravar daqui para frente, nessa forma como eles abordam, é justamente, ok, eles trazem algumas perspectivas, e aí eles começam a aprofundar e novamente tomar posse dessa visão do viés de comprovação aqui, quando eles dizem que dentre essas pessoas, eu não sei se Ali e Roberta, a gente já passa para essa questão do que foi, do dossiê que eles tiveram acesso, ou vocês querem trazer alguma visão anterior que eu esteja pulando aqui? Quer? Eu quero. Só para contextualizar, assim, tá, eles estão se justificando o tempo inteiro. Então, logo após isso ali, né, que a gente falou, que a gente mencionou, eles vão falando assim, que existem pessoas que daí, e aí é o contrário do que eles estavam afirmando, que entram em contato com a gente, mas que a gente prefere não divulgar, porque essas pessoas pedem que a gente não divulgue, né, quem são e etc., o que não impediria absolutamente de divulgar que seria uma teoria de alguém que não quis dizer a própria identidade, ter a própria identidade revelada, né? O que fugiria completamente à ética jornalística, inclusive. É apresentar como sua, né? Ele se propõe a apresentar nesse contexto que, ó, ipsis literis, tá? Para confirmar o que eu estou dizendo, certo? Então, tem muita coisa que a gente recebe nos bastidores que a gente não fala oficialmente de onde veio, mas que a gente usa para formular nossos argumentos, certo? Hoje é um caso desses, meu querido guru maravilhoso. Então, temos conexões no mundo inteiro e vamos explanar tudo para vocês. A gente vai abrir porque nenhum conhecimento deve ser retido. Então, sob o pretexto de que, calma aí, eles estão falando pra gente, mas eles não querem
é fonte. No jornalismo, isso é o quê? Fonte. Você resguarda o sigilo da fonte enquanto identidade, não enquanto ao que é apresentado pela fonte. O segredo, o sigilo jornalístico é resguardado quanto à identidade, não ao que é dito. E os caras vêm e falam, né? E a gente, oficialmente, mas que a gente usa para formular os nossos argumentos. Então eles apresentam argumentos e vêm apresentando durante todo esse tempo, como deles, argumentos de outros, informações de outros. Mas tudo bem, vamos considerar que sejam aquela coisa, aquele tipo de pessoa que eu falei, que se expressa mal. Que é o que a gente vai levando em consideração até aqui. Vai me causando uma espécie de nó no estômago quando eu ouço isso, ou vejo, no caso deles, uma afirmação desse tipo por uma latente incompetência ou incoerência, de certa forma. E a gente ignora, fala, tá, vamos seguir. Que é o que faremos agora. Tem uma confusão entre narrativa e fato, né? E isso tem o tempo inteiro. Essa confusão se faz o tempo todo, né? Há uma mistura entre especulação, interpretação, afirmação. Isso. E daí, dito isso, assim, eles têm essas pessoas, esses amigos imaginários que viraram deles, né? Porque são amigos imaginários. Eles não citam como sendo fontes anônimas num contexto jornalístico, mas eles se apropriam dos argumentos daquelas pessoas como sendo deles mesmos para apresentar no conteúdo do canal. Então eles têm esse tipo de relação com essas fontes anônimas. Tudo bem, tá? Ignoremos isso? Beleza. Prosseguimos e agora daí podemos ir, Luciano, para aquele ponto que você estava falando. Então, né, aí entra numa questão que é bem, que para mim, então, vocês vejam, né, a gente está aí, a gente está falando aí de 10, 15 minutos de conteúdo, onde boa parte disso, se não o todo disso, eles usaram para criar essa justificativa daquilo que para mim é algo que, se fosse tão real, o que eles dizem trazer como dossiê, não precisaria de tudo isso, né? Talvez se depois a gente fizesse aqui, a gente pegou esse conteúdo, né, e vem conversando desde sexta para tratar nessa live, mas talvez se a gente fosse fazer uma cronoanálise do conteúdo, talvez tenha mais tempo em querer justificar aquilo que se trouxe do que o próprio conteúdo que foi levado pro vídeo, né? Mas enfim, daí eles começam a dizer que eles têm esse dossiê e que eles, para preservar a imagem, porque a figura dessa pessoa, que é um ex-militar norte-americano, quer falar aí, Ali? Não, que eu pensei que tinha ouvido você chamar. Então, que é um militar norte-americano aposentado, que passou algumas informações, que eles vinham trocando mensagens por WhatsApp. Para mim já é um equívoco bem grande, porque, para começar, não é do padrão do norte-americano usar uma plataforma como o WhatsApp, tá? Então, eu coloco em questão se realmente essa conversa ocorreu dentro dessa plataforma e por e-mail. Em e-mail eu até acredito ser. E essa figura que eles chamam, como é que é o nome que eles deram aqui, gente, que eu não recordo? Arkin, né? Arkin. Que depois eu quero entrar nesse aspecto, acho que cada um de nós tem um pouco a contribuir sobre esse nome, que ele pede todas as informações que ele compartilhou de PDF, de arquivos e tudo mais, ele pede para não divulgar.
e eu fico aí questionando por que de compartilhar se não pode divulgar. E aí, segundo a conversa... Com quem particularmente você está compartilhando isso? Quem que tá, para quem que você está mandando, né? E aí tem um ponto que me deixou bastante curioso e eu fui atrás de informação. Quando esse Arkin ou Arkin conversa com eles, ele teria dito que por ser um militar da reserva, como nós falamos aqui no Brasil, né, por ser aposentado, ele já não teria mais nenhuma obrigação com o governo ou com as Forças Armadas quanto às informações. E isso eu posso dizer que categoricamente é mentira. Não há nenhuma liberação para que militares aposentados ou qualquer um que preste serviços às Forças Armadas possam, após prestação de serviço ou aposentados, possam liberar informações que sejam sigilosas. E isso não há uma crime. Desobrigação. Não. Você está obrigado perpetuamente. Isso significa até o fim da sua vida. Exatamente. Ao ponto de voltar a criticar, a descredibilizar que qualquer informação tenha sido trocada e que não estivesse sob a mira de troca ilegal de informações. Então, é um ponto que, talvez, na minha opinião, Luciano, seja o primeiro ponto mais crítico daqui, em que me faz observar com bastante dúvida da veracidade desse caso, desse fato. Não existe a desobrigação de qualquer militar aposentado ou que tenha prestado serviços às Forças Armadas, não só norte-americana, mas de qualquer lugar do mundo, quanto a não ter obrigação de guardar sigilo sobre qualquer informação que tenha tido acesso. Tendo dito isso, é que a gente entra já nas... eu não sei, até me exaltei aqui, até perdi minha linha de raciocínio. Se você quiser tocar, Harley, porque, sério, isso para mim é um ponto, se não mais crítico, um dos mais críticos desse, entre aspas, conteúdo que eles colocaram no ar. Então vamos dar uns passos atrás ali, só para a compreensão do público. Eles estão apresentando, né? Primeiro, eles se apresentam como um canal global de grande relevância. Segundo, eles falam que tem contato. Tudo bem? Não tem o menor problema. Terceiro, eles falam que um desses contatos é uma pessoa, e aí é um intrigante, fica intrigante disso, que seria um ex-militar que atuava exatamente nessa área tão sensível e que resolveu falar para esse canal, né, brasileiro, inclusive enviando documentos pedindo sigilo a respeito deles. Né? E qual é o sentido? Qual é? É uma confiança grande, né? Que você teria. Deixa eu tentar só buscar aqui. E aí, até enquanto o Alexandre busca, né, o que eu tenho de informações aqui para passar quanto a essa vinculação, né? Existem leis de sigilo vinculadas às Forças Armadas. Existe o dever contínuo de proteção às informações. Então, são dois dos principais pontos, e tem inúmeros, tá? Eu convido a todos que queiram ter um aprofundamento maior. Existe informação para isso, que é para ser consultada. Então,
novamente, existem leis marciais contra a divulgação de conteúdo. E não tenham dúvidas que daqueles militares que estão na ativa ou já os aposentados que têm esse nível ou tiveram esse nível de acesso a informações ou privilegiadas ou sigilosas, eles têm suas vidas monitoradas e eles têm ciência disso. Então, só deixa eu encontrar aqui, porque eu não estou encontrando. Que eles mencionam. Minuto. Entre 13 minutos 44 do vídeo, tá? Até 14:07. Eu não sei essa afirmação do Sherminator. Se ele é um militar de alta patente, não sei nada disso. Mas eu criei para ilustrar. Ele só diz que é um ex-militar. Não. Como vocês vão ver depois no texto, ele diz que é um militar de alta patente. E a justificativa, como o Luciano está apresentando aqui, para ele apresentar essa versão, é que após a aposentadoria, ele estaria desobrigado. Tá? Então, já foge a essa parte. E aí, assim, né, um pouquinho antes até ali, eles começam a trazer que eles, então, para essa divulgação, eles querem preservar a figura desse ex-militar, querem preservar o seu nome, que eles acordaram isso, né? Então eles tiveram aí contatos por e-mail, WhatsApp, como eu falei, e eles dizem que ele usa um nome ou um codinome de Arkin. Arkin, então, é o nome que ele usa aqui e eu mando lá. É assim que está. Né? Então, aí eu fico pensando, né? Bom, ok. Então é um codinome, né? Para esconder a sua identidade, né? E eles criaram, então, toda a conversa que ele teve, que ele enviou, esse tal, então, de codinome Arkin, que ele enviou para o Paranormal Experience. Eles pegaram o texto em inglês, traduziram e jogaram para uma inteligência artificial, como alguns de vocês já devem conhecer que existem, para fazer a narração ou a locução desse texto. Essa é a suposição, é o que eles estão alegando. Não, é uma alegação, não é a suposição. É a alegação que eles fazem. Tá? Que foi dessa forma que foi obtido o texto que eles vão apresentar ali, que foi dublado por uma IA, antes traduzido por uma IA, né, para o idioma português do Brasil. Prestem atenção nesse detalhe, tradução. Tá? Houve um processo de tradução. Tá? E aí, pois bem, quando eles então trazem, depois de, sei lá, quase 15 minutos de contextualização, eu faço algumas observações aqui, né? Que essa figura desse Arkin, eu fui tentar pensar, né? Da onde que então esse militar ou ex-militar tirou esse termo Arkin, né? Esse nome, esse codinome Arkin. E aí até eu fui buscar e eu não sei se por falta de criatividade limitada desse próprio ex-militar ou da inteligência limitada, fazendo uma alusão a outro podcast que de gosto duvidoso, que eu gosto do Vilela. Para! Você gosta dele e não gosta do podcast. Eu gosto do podcast do Vilela. Eu vou te tirar da cena aqui, pronto. E aí eu fui buscar quais seriam as conexões, né, desse nome Arkin com talvez o tema de ufologia e tal.
E aí encontro como uma das mais óbvias, que existe um diretor no Centro de Utilização de Engenharia Biológica no Espaço, com a sigla CUBES, né, chamado Adam Arkin, que tem contribuído significativamente para as pesquisas que podem tornar as viagens e assentamentos em locais extraterrestres mais práticos e sustentáveis, né? Então seria uma limitação da criatividade do próprio, ou uma criatividade vulgar desse ex-militar ou do próprio pessoal do Paranormal Experience, né? Então, aqui só para contextualizar vocês, eles estão tratando, então, já com uma figura com o nome de Arkin, que é esse ex-militar, e que, para preservar a imagem que eles poderiam ter simplesmente, já que receberam por e-mail, terem apagado o nome, a fonte, e usado do e-mail como uma forma comprobatória daquilo que eles teriam recebido, mas, para ilustrar de uma melhor maneira, eles preferiram usar uma inteligência artificial para traduzir e para fazer todo um processo de narração ou locução do conteúdo, né? E um detalhe muito interessante disso tudo é o seguinte: antes de apresentar o Arkin, né, e você vai ver aqui destacado em vários momentos do vídeo, antes daquele suposto depoimento desse Arkin, que é dublado por uma IA, né, eles mencionam e eles tentam fazer uma validação daquilo ali de uma forma que não é natural. Então, contextualizando com tudo que vinha acontecendo antes, né, você vê que há um viés de tentar corroborar aquilo através de, aí vem a palavra narrativa, de uma narrativa, né, construída a partir de premissas insustentáveis, né? A primeira delas, 300 milhões de views, sejam 300 milhões de seguidores, né? A segunda é que, daí por isso, muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, assistem o canal. E a terceira é que daí vem essa tentativa de justificação daquilo que vem a ser esse Arkin, né? E no minuto 10.48 ali em diante, ele afirma, né? A gente conversa com esse informante já há alguns anos, já há alguns meses, mas ele nunca autorizou que a gente revelasse ele. E eles não estão revelando nesse momento. Tá, tudo bem. E a gente nunca autorizou que ele revelasse ele, que a gente usasse o texto, o depoimento dele direto aqui no programa. Temor imbecil. Porra, sério. Esse é um dos temores mais imbecis que algum informante pode ter, né? Mais uma vez, os caras infringindo qualquer coisa que seja sigilo de fonte do jornalismo, né? Dessa vez, eu perguntei, eu falei, posso colocar o seu depoimento direto no programa? E ele falou, dessa vez eu autorizo. Cara, o depoimento de informante é irrelevante, é relevante quanto ao texto utilizado para expressar a opinião do informante. É sempre, e eu falo e retorno nesse ponto, a identidade que importa. Mas não. E aí parece uma coisa mais ou menos de vamos nos eximir de culpa. Exato. Exatamente. Vamos nos eximir, porque anteriormente
E vocês voltem o vídeo se vocês não acompanharam. Eu peguei a transcrição completa ali, né? E eles mencionam o seguinte: que não falavam e que apresentavam a versão de outros como sendo suas. Nesse caso, eles poderiam fazer exatamente isso. Nem mencionar o Arken. Falar, cara, é informante nosso, tal. Essa é a versão nossa. Não, calma aí. Essa é a versão do Arken que a gente não quer dizer quem é. Vamos resguardar dessa vez a identidade e não a opinião dele, que anteriormente a gente apresentava como nossa, né? Se apropriando de um conteúdo que não é nosso, mas agora a responsabilidade é dele. Se a Roberta estivesse aqui conosco, eu ia lembrar muito do que aconteceu no SBT, quando o Gugu disse ter conseguido uma entrevista com o integrante do PCC e descobriram depois que era uma armação, fazendo a conexão com a Roberta, que deve lembrar bem dessa história, né? Mas e assim, então vejam, né, o quanto é interessante na medida em que começa, então, lá eles mesmos relatando que eles trariam um dossiê, e eu até entendo que, sendo uma fonte de informação correta, existente, séria, que eventualmente fosse de dentro das Forças Armadas norte-americanas, seria em formato de dossiê, no mínimo, porque é uma documentação oficial. Quando o que nós veremos logo em seguida não trata de uma documentação oficial. Nitidamente é um relato que, para mim, não diferencio, ou até diferencio no sentido de entender que aqui dentro do canal, quando a gente trata do diário sobrenatural, são relatos, são visões particulares sobre alguma coisa que aconteceu, e isso eu respeitaria se tivesse sido criado esse conteúdo como uma visão de alguém querendo compartilhar com eles a sua percepção quanto a algo que ocorre dentro do governo. Mas não consigo ver e entender que exista credibilidade por trás daquilo que é primeiramente dito ser um dossiê e ser apresentado da forma como foi e que vocês verão logo a seguir. Né, Alexandre? E assim, dentro daí do que a gente vai adentrar ali, eles vão falando, eles vão mencionando, por exemplo, o depoimento do presidente eleito, o Donald Trump, né, a respeito desses fatos, né, e também da atual postura do governo, que o Trump declara que eles sabem o que é, né, e que ele eventualmente pudesse fazer alguma coisa. Entra numa outra perspectiva que a gente vai analisar depois de expor toda a falsidade que foi apresentada dentro desse episódio, desse canal, né, que vai vir a seguir. Mas para dar um spoilerzinho para vocês, assim, por exemplo, né, é uma afirmação ali também, eu acho que é do Sherminator, né, no minuto 10, a partir do minuto 10, né, então, horas, se eles não sabem o que é, como é que eles podem garantir que não há perigo e que não é hostil? Por quê? Há uma afirmação do secretário lá de algum órgão, algum tipo de autoridade americana que fala assim, e ele é categórico falar, tá, nós não sabemos o que é, mas elas não são hostis. Vocês não devem se preocupar. Como é apresentado por eles como algo contraditório. E o foda disso tudo, e daí é que todas as minhas relevâncias anteriores fazem sentido, é que eles nem sabem o que contraditório é.
Sim, sim. Então, assim, né, e a gente vai explanar posteriormente aqui todas as hipóteses que estão sendo levantadas. Nenhuma delas, eu já adianto para vocês, vai levar a alguma conclusão. Nenhuma delas Exatamente. vai trazer para vocês algum tipo de segurança, tipo, vão para o mercado e comprem tudo que é papel higiênico que existe naquela porra, Corram para as montanhas, até porque tá? lá esses drones os alcançarão. Os alcançarão. Né? Ou fujam, nesse caso, para as cavernas. Fujam É. para as cavernas, porque lá nenhum drone vai encontrar Platão não vocês. tinha razão. Corram para as cavernas. Não há esse tipo de conclusão. E a gente vai apresentar uma a uma aqui depois de falar de todo esse absurdo que eles estão tentaram conduzir aqui, ou induzir, que seja erro, toda a audiência deles. Que é, por si só, assim, um fato revoltante para nós. E não pela relevância do canal que eles têm, que é uma relevância aludida, né? Afinal, esse... Cara, é sensacional isso, né? Pensa no seguinte. Tu é lá um ex-militar dos Estados Unidos. Que ignora as normas dos ex-militares americanos. Que seria o Arken. Uhum. Né? Calma. Eu vou mandar documentos para quem? Nesse mundo. Para tentar mostrar. Por quê? Porque é uma questão vital para mim. Eu até realmente eu posso saber que eu não deveria fazer isso. Mas eu vou fazer porque é uma questão vital. Eu vou mandar isso para um canal de 700 mil inscritos no Brasil? Ou eu vou mandar para o Joe Rogan Experience? Exatamente. Você foi cirúrgico agora nesse comentário, Ali, porque assim, né? Aí, lá no minuto 14 dessa transmissão deles, eu não lembro aqui quem foi que inicia essa palavra, mas ele já querendo entrar no conteúdo do tal do Arkin, o Araquém, sei lá como é que é o nome do cara. Araquém, o show. Lembra Araquém? Aí ele fala, aqui alguém fala lá do canal, fala assim, aí vocês podem tirar suas próprias... Você segura aí uns minutos que eu vou ter que ir ao banheiro? Vai lá. E aí eles trazem aqui, né? Então, aí vocês podem tirar suas próprias conclusões. Não me parece ser o objetivo exato desse conteúdo em fazer com que alguém seja crítico o suficiente para criar suas próprias conclusões através desse conteúdo um tanto bastante quanto duvidoso, né? Mas aí ele continua dizendo, o que eu posso dizer sobre isso? Ele diz também que ele conversa com outras agências de comunicação e mídia nos Estados Unidos e que em breve vocês podem ficar até então. Talvez tenha sido um erro da transcrição aqui. O que tem de resumo aqui, o que eles falam, né? É que, segundo esse Arkin, ele divulgou esse material para outros canais mundiais e que esses também começariam a explorar essa visão desse dossiê da forma como o Paranormal Experience trouxe com alguma exclusividade, né? E aí, então, é que ele contextualiza, né? Então ele quer dizer, olha, então hoje nós estamos no dia 20, então a partir de agora, vocês, nossa audiência, isso, o pessoal do Paranormal Experience dizendo, vão começar a olhar nas mídias, nos principais canais, nos principais jornais, nas mídias, que esse tipo de material vinculado ao dossiê do Arkin vai começar a circular, como se eles estivessem tratando aqui de alguma forma inédita essa visão, né? Primeiro que o que vocês verão e ouvirão nos próximos detalhes aqui é que o principal teor desse dossiê trata de que não é uma atividade
diretamente relacionada a alguma movimentação alienígena, mas sim inspirada através de algumas técnicas que depois o próprio Arkin, se existir, relatou, né? Então, não é a primeira vez que essa visão que esse Arkin traz chega a nós enquanto conteúdo, que é essa visão de que toda essa movimentação, enquanto o governo diz não saber o que é, mas pede para que não haja preocupação, dessa mesma forma, outros canais e até canais nacionais já trataram disso, se não dias antes, horas antes do próprio Paranormal Experience, que é quem conhece o Sérgio Sacani, do Space Today, se eu não me engano, que é um canal, ou Ciência Sem Fim, Ciência Sem Fim, que ele realmente diz tem um corte do canal falando que para ele é um experimento psicológico, uma experiência psicológica, que é o que depois o Arkin vai trazer aqui. Então, até aqui, nada de inédito está sendo trabalhado. A mesma visão que esse suposto informante... Vamos assumir o seguinte, né? Quem assiste Ciência Sem Fim, talvez não seja o mesmo público que assiste o Paranormal Experience. E num ato de talvez suicídio, olha a palavra, não faço, aí, né? Não faço. Essa palavra não dá para usar aqui, não. Exatamente. Mas num ato de... autoflagelação? Autoflagelação do canal, né? Eu conclamo o seguinte, cara, se você assiste ao Paranormal Experience sem exercer o seu espírito crítico, a sua inteligência, por favor, só assista a eles. Não queremos você, sinceramente, como audiência para o nosso canal. Não é o público-alvo nosso. Tá? Não é. E aí é que então acho que a gente consegue entrar, né? Então eles relatam essa questão de enfatizam que o dia, então que as pessoas observem que a partir do dia 20 de dezembro outras mídias irão trazer versões sobre essas provas que o Arkin então trouxe, que estão vinculadas a PDFs e algumas imagens que ele pediu para que não fosse revelado nem texto nem imagem, né? Então na verdade deixa de ser aí um movimento bem confuso de dispor a credibilidade, né? Muito confuso isso, né? Quer dizer, eu posso, mas eu não posso, é nosso, mas agora é dele, a responsabilidade. Então, para mim, novamente, isso demonstra bastante preocupação em fazer com que isso seja crível. Se o cara tivesse defecando numa privada, ele sairia com o orifício anal sujo. Tá, então vamos partir já para o relato, né? Vamos. Então eles pedem para ouvir, porque isso novamente aqui só para quem está ingressando eventualmente nesse exato momento, eles recriaram todo o texto que eles receberam então do Arkin em inteligência artificial, traduziram e da tradução colocaram uma voz como se fosse, né? E aí até não tem nenhum problema, para que te passasse uma maior dramaticidade do conteúdo que o Arkin divulgou com eles. E aí o texto, e Alexandre, eu vou começar a ler e você me interrompa aqui, tá? Para as tuas observações. Então, esse é o texto... Só vamos fazer uma observação anterior. Tá. Sempre que você quer conferir alguma veracidade para algo absurdo, você tenta se valer de contextos. Aquele minimalismo para tentar conferir para tua mentira uma coisinha de veracidade, né? Então, por exemplo, eu estava caminhando na rua
E de repente eu vi ali assim, porra, tava num corrimão ali, numa pedra, uma joaninha vermelha. E você confere de artifícios irrelevantes para aquilo que você está tentando apresentar, a fim de que aquilo se torne um pouquinho mais real do que você sabe que é a baboseira que você vai vir a contar depois. Você acredita fundamentalmente porque as pessoas podem partir desses pontos, inclusive, para tentar te questionar, né? E você se vale desses artifícios anteriormente aos questionamentos para tentar transformar aquilo numa coisa mais razoável. E eles fazem inúmeras vezes, né? O guru pega inicialmente lá, ele fala assim: olha, vocês vão ver uma voz aí que é tipo de um patolino. Como se esse fosse o problema que você devesse observar. Dar atenção, né? O problema é que a voz é de uma IA que parece um patolino. Daí vão dizer que não é a voz do cara. Mas a gente traduziu. A gente pegou e jogou numa inteligência artificial, foi traduzida, e daí depois foi dublada por uma inteligência artificial e acabou parecendo que é isso. Então não vão pegar e alegar depois de que não é verdadeiro por causa do tom da voz. Não. Tentando aliviar o que pode ser questionado veridicamente depois, que é o contexto da porra que está sendo dita. Está sendo dublada. Dublada, vamos dizer assim. E existem N pontos ali. Então aqui, ó, 11 minutos e 22, né? Entre 11 minutos e 22 e 11h48, o guru fala: e ali saiu aquela voz de inteligência artificial, mas ponto a ponto, vírgula a vírgula, igual ao que ele falou. Receberam um texto em inglês, traduziram numa forma que seria, assim, uma tradução meio estranha, que seria vírgula a vírgula e ponto a ponto, né, que não cabe necessariamente para um tipo de tradução, mas tudo bem, né? E depois ele volta a afirmar. E vem a construir assim, por exemplo, 11h58. Então, com esse nosso informante, a gente conversa com ele por e-mail. E às vezes ele aparece no WhatsApp. Muito raramente lá para nós. Mas por e-mail funciona. Isso é o Ale falando, tá? Então a gente manda lá, eu mando para ele, eu pergunto. Eu perguntei para ele. Ele usa um nome. Um codinome que é Arkin. Essa aí a gente já passou ali. A gente já falou dessa parte aí. É que eu digo assim, no sentido de você está tentando afirmar através de uma série de artifícios que são irrelevantes. Você tem uma fonte, você é um jornalista, vamos dizer assim, você está produzindo conteúdo. Você tem uma fonte. A tua fonte é anônima. Você não precisa ficar justificando tudo isso. Você resguarda a identidade da fonte e apresenta o argumento. Eles não fazem. Absolutamente. E daí sim, no minuto... Vamos só para precisar ali. Para a audiência, onde o Arkin começa a falar. Ele começa a falar ali no minuto 16.10, né? 16 minutos e 10 segundos, que ele começa a falar assim, né? Podem me chamar de Arkin, enfim, qualquer que seja a pronúncia. Fui um oficial da inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos até alguns anos atrás. Então, vejam, ele foi oficial da inteligência e todas as obrigações que ele tem ainda, enquanto sigilo das informações, ele ainda as cumpre, principalmente tendo participado, possivelmente,
em existindo de uma porção da inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. Hoje dedico meu tempo a estudar fenômenos que a maioria dos cidadãos prefere ignorar ou classificar como fruto de imaginações férteis, chamados de drones ou conhecidos como UFOs. Já tem eu ia usar até um termo aqui, já tem um cano de esgoto aberto aqui de umas incoerências, né? Quando a gente pensa, então, primeiro, ser da inteligência e poder abrir sem ter sua vida toda rastreada pelo nível de informação que já obtinha e por guardar sigilo ele ainda precisaria manter, né? E hoje dedica tempo a estudar fenômenos que a maioria dos cidadãos prefere ignorar ou classificar como fruto da imaginação fértil, ou imaginações férteis, né? Então ele é alguém para estudar algo como os fenômenos, né? Na minha opinião, ele tendo acesso a tanta informação, ele não precisaria nem exercitar esse tipo de estudo, tá? Minha opinião, né? E aí ele fala das imaginações férteis chamados de drones ou conhecidos como UFOs. E aqui fica uma questão. Imagino eu sendo ele aposentado e há anos tendo a possibilidade de ter acesso a esse tipo de informação, ele realmente trabalharia isso como uma perspectiva de drones ou isso só está no texto? E aí que eu queria a questão da Roberta, se pudesse nos ajudar aqui já também, nessa visão de isso ter sido gerado por algum apoio automatizado de colocar a palavra drone dentro desse aspecto para validar aquilo que está sendo correlacionado a UFOs e a OVNIs, né? E aí ele traz... Oi. Eu vou propor uma coisa diferente, se vocês me permitem. Porque eu acho que eles trataram várias coisas, né? E eles foram muito repetitivos em muitas coisas, né? Então, para a gente não pegar a mesma linha que eles, vamos pegar os tópicos. Então, quais foram os principais pontos, né, de atrito e de discordância que a gente encontrou no texto? Né? E aí o Ale ele analisou muito bem, né, tanto o vídeo quanto a transcrição, e a gente conseguiu perceber alguns desarranjos, tipo a ligação de informantes e codinomes, né? Aqueles informantes que não têm nome, que eles usam qualquer nome, um codinome, isso já denota um erro, né? Vamos chamar assim, um erro ao transmitir uma informação. E um segundo erro, né, que a gente não falou ainda, foi o quê? O uso de inteligência artificial nos depoimentos. E aí aqui até tem um trecho que eu tinha separado, que fala que tem o nome Alec, colocou num translator lá, num transcodificador. Tipo, o cara nem fala, né, onde que ele colocou para transcodificar, para nada, né? E saiu aquela voz de inteligência artificial, mas ponto a ponto, vírgula a vírgula, igual que ele falou. Então, assim, qual é a crítica que a gente tem a respeito disso, né? Que, usar uma inteligência artificial para criar a voz de um suposto informante, cara, já descredibiliza as pessoas. Exato, né? Sim. Porque você já está usando a inteligência artificial para fazer uma transcodificação de um possível informante que não tem nome, não tem identidade. Então, assim, qual a relevância dessa informação? Né? O quão importante ela é para um dossiê? Não é dossiê, não é um relato. Foi uma máscara criada, foi todo um artifício para que isso fosse um show. E a ausência do áudio original, ele impossibilita verificar se as palavras, atribuídas a um informante foram finalmente traduzidas e manipuladas. Então, assim, nem que fosse um trechinho do áudio original, a gente deveria ter. Né? É uma obrigação de quem está passando a informação, passar essa informação de forma correta e objetiva.
né? Não fazer esse rodeio todo. E aí, se vocês quiserem comentar esses pontos, meninos, aí fiquem à vontade, porque eu marquei os pontos que eu acreditei serem discrepantes, né, e que tirariam a veracidade disso como uma fonte de informação confiável. Posso? Vamos lá. Primeiro que o Luciano vai corroborar, inclusive, é o seguinte, exatamente, não se trata de um dossiê. Porque em um dossiê a pessoa se apresentaria fundamentalmente quando ela está querendo pegar e ocultar a própria identidade. Então vamos dizer que fosse verdade aquilo que está sendo proposto no Paranormal Experience, quanto que eu pedi para você e tá lá, tá no texto. E em relação a essas aparições de OVNIs em New Jersey, qual é a sua versão? Isso. Ele não pede um dossiê em momento algum. E de repente, aquela pessoa, baseada nessa solicitação, resolve falar. E fica muito incoerente, porque daí, anteriormente eles falam, né? Podemos usar agora o seu depoimento, que não seria problema algum, dado ao resguardo da identidade. Poderia usar e falar. É uma fonte. Como eu mencionei N vezes aqui. Tá, mas tudo bem. Supere-se a burrice das pessoas nesse momento. Vamos falar que sejam pessoas completamente ignorantes tratando de um assunto. Tudo bem. Agora a gente não... eu entendi que, né, resguardar o sigilo é até das palavras que ele estava utilizando naquele momento, e a partir de agora a gente vai poder utilizar as palavras que ele usou no e-mail em resposta ou no WhatsApp, que nunca é respondido em resposta, ou se é que é muito usado, raramente, porque o WhatsApp não é comum nos Estados Unidos, deixando claro isso. Não é utilizado. Mas para esse tipo de informação. Não é utilizado. Muito menos, exatamente, muito menos. E que eles afirmam que foi uma resposta por e-mail, né? E agora sim, nós vamos usar as palavras dele, mas resguardando ainda a identidade dessa figura. E daí você pede um parecer e o cara te manda um dossiê, tipo currículum vitae. E sabe o que eu também penso? Ele te manda uma resposta, como agora eu vou... Pode falar, desculpa, amor. Não, o cara pega e vem agora, e ele fala assim, agora vou me expor pro mundo, né? Tipo assim, não, ele não tá expondo nada. Agora são as minhas palavras, sou um ex-militar, eu sou um cara fodão, e trabalhava no governo americano, me desobriguei porque eu quis, porque as regras da desobrigação não se aplicam ao meu caso. Aí tocou o snap do fundo. Desculpa, eu tô cortando todo mundo. Não, fala aí, porque você é que menos falou aqui. Não, que eu ia passar por um outro tópico, que também trata de uma dicotomia, de coisas opostas. Sim. Eu só queria comentar e achar engraçado que parece que agora ele está empoderado, né? E tocou ao fundo I've got the power, né? Porque então eu vou, agora eu me joguei, agora eu tô livre. Agora eu vou sair do armário. Me segura, né? E aí só queria fazer um comentário, só queria fazer uma parte aqui, né? Então, talvez a Roberta ou vá trazer um pouquinho mais para frente. Eu queria só não perder um ponto aqui que eu achei de extremo absurdo, né? Quando ele fala, e para mim, e respeitando muito o que eu vou dizer, para mim isso aqui parece uma carta psicografada, porque tem uma emoção envolvida por um cara que é do exército. Pode falar então, Roberto, desculpa, que eu não quero... Não, mas eu ia falar lá por mim. Isso é uma das últimas coisas, porque existe o quê? É o típico programa de TV de final de tarde. Né? É um programa Caso de família.
Não é nem caso de família. Caso de família, eles trazem as famílias lá, que elas tem algumas que brigam realmente, que são famílias, né? Mas não é nem caso E de a Roberta família. pode falar disso, para quem não conhece. Com propriedade. Com propriedade, Caso vocês você não trabalhou, saibam, tá? A Roberta já fez várias personagens dentro do Caso de Família. Não fiz, Resgate. mas se me pagassem, eu faria. Mas Mas o daí, que é? Aquela coisa sensacionalista de você pegar um fato, né? Que isso é muito típico de TV aberta, de programa de domingo, né? Você pega um fato e você transforma aquilo numa coisa super sensacionalista. Isso. E aí você vai trazendo o quê? Tenta trazer emoção, para mim, é o pior tipo de jornalismo que existe. É esse. O cara ficar gritando no switcher para o apresentador fazer o cara chorar. Chora agora, cutuca. Então, é a mesma coisa, você trazer essa carga emocional, que assim, que se você está trazendo um fato, o fato não carece de carga emocional. O fato é um fato, ele é interpretado por cada um que está ouvindo sobre aquilo, e pronto, e acabou. Mas ele também traz coisa do emocional. E nisso, então, por isso que tem realmente essa pegada, isso que a Roberta falou é muito legal, porque tem essa pegada emocional de quase uma carta psicografada. E vejam, se isso aqui fosse realmente uma troca de e-mails, muitas coisas aqui já teriam sido solucionadas em conversas anteriores. Ele está trazendo um cenário, uma emoção, né? Quando ele fala assim, o governo americano não apenas encontrou artefatos alienígenas ao longo de décadas, mas também teve contato direto com raças extraterrestres dispostas a uma espécie de troca tecnológica. Prestem atenção, troca tecnológica. Logo Ipsis depois ele literis. fala, isso tá no texto, foi no vídeo. Tá no vídeo deles. O troca governo tecnológica. americano encontrou artefatos alienígenas ao longo das décadas, mas teve contato direto com raças extraterrestres dispostas a uma espécie de troca tecnológica. Qual a minha crítica a respeito disso? Qual documentação a gente tem disso para uma afirmação dessa? Apresentou alguma documentação? E eu vou além. Logo depois, ele entra em um detalhe que é totalmente o oposto. Quando a gente fala de troca, o que eu estou dizendo? Eu vou olhar para a Roberta. Roberta, eu tenho aqui como você construir uma nave intergaláctica, tá? E você me dá alguma coisa que você tem aí, ouro, se eu fosse alienígena eu ia buscar pedras preciosas, sei lá, qualquer coisa, tá? Troca. Eu tenho uma coisa, te dou, você me dá uma outra coisa, de igual proporção de valor que eu tenha dado aquilo que eu tenha a te oferecer. Ponto. Logo em seguida, ele fala, objetos voadores que vocês estão vendo agora, alguns capturados por câmeras amadoras, outros por drones de vigilância e até por satélites civis, são em grande parte resultado de engenharia reversa. Eu nem continuo mais. O que eu quero trazer para vocês é essa comparação entre troca tecnológica e engenharia reversa. Quando que se aplica engenharia, uma técnica de engenharia reversa? Quando não se sabe construir algo ou se perdeu se perdeu a referência, é algo muito antigo, eu preciso refazer. O que é a engenharia reversa, né? É quando eu tenho que descobrir como algo foi feito para poder fazer outro igual. Então, aonde que está a troca de tecnologia quando eles tinham que fazer ou descobrir como era o funcionamento? Aqui, para mim, é o que todo o resto, eu não precisava nem ler, nem ver o resto do vídeo. Aqui, para mim, já selou a morte da competência e da veracidade de tudo que foi tratado como um dossiê. E aqui eu deixo de participar um pouco, porque eu estou falando mais, mas eu só queria era expressar a minha indignação com baita ignorância em fazer com que alguém acredite que isso aqui é um material de um dossiê tratando sobre emoções e tendo a incoerência de dizer que as mesmas civilizações que trocaram tecnologia são aquelas que precisaram então ser passadas por uma engenharia reversa para serem compreendidas. Vão catar piolho em cabeça de arturiano, pô. Eles tentam fazer o quê? E assim, foi uma live totalmente baseada na tentativa de validação por repetição.
né? A Totalmente. exaustão. Totalmente. A exaustão. Então, daqui a pouco vai, que aí eles colocam num trecho, daqui a pouco vai começar a pipocar essa mesma versão que a gente falou aqui na mídia, na grande mídia internacional. Então, e aí aqui vale o argumento da crítica, né? Esse argumento sugere que futuras reportagens vão validar isso que ele está falando, né? Que não é o caso dessa nossa live, né? Que a nossa live não é para validar o que eles estão falando, é muito pelo contrário, é para contestar o que eles falaram, né? Tamanha, e assim, e gente, teria assim, estaria tudo certo se não tivesse afirmação de nada. Se tudo fosse mantido no campo das hipóteses, né? Estamos tratando com hipóteses, porque todo mundo está tratando com hipóteses, não com afirmações. E estaria tudo bem se eles estivessem nessa linha também. Mas a partir do momento que eles afirmam, eles só podem afirmar qualquer coisa diante do quê? De uma prova, que não é gerada nem por IA, nem por uma voz de paz, não é por nada disso. São com provas documentais, né? E que não foi apresentada até o momento, e que nem serão, porque não existem, né? Exato. Não existem, e a gente vai provar que todo o texto que foi narrado pela IA foi produzido por uma IA. Ou seja, não é de uma fonte humana, seja que traduzido ou não, dublado ou não. O texto proposto, até pelo que eles mencionam, como sendo aquilo ipsis literis do que foi dito, que é a afirmação do guru, né, do guru do Himalaia, né, é uma falsidade. Porque foi um texto, e eu não sei se cabe a nós agora apresentarmos isso, né, para nossa parca audiência, que é um texto produzido por IA no seu conteúdo. Vocês acham que podemos já passar para essa fase ou vamos acrescentar mais algum diastema gigantesco em tudo aquilo que eles propõem? Bom, a gente falou de que ausência de fontes confiáveis, relatos opinativos e especulativos, né? Que aí, a partir de um fato que o cara não tem uma prova, ele opina e especula em cima daquilo e afirma, né? Como se fosse uma verdade absoluta. A gente falou do que? Apresenta como sendo a verdade, né? Como porque sendo a verdade. Essa é a grande proposta. Vocês verão a partir do dia tal. E a crítica, eu vou voltar para vocês, mas eu tenho dois pontos só a comentar, né? Para concluir essa questão de acompanhar o texto em si e talvez passar já para essas questões da IA. Que primeiro nós não estamos questionando se a versão que está apresentada aqui ela é verdadeira ou não, se essas questões de envolver tecnologia alienígena, envolver o Estado como o principal realizador de desses avistamentos. Não é isso. Não é isso. E segundo, o que a gente já tinha comentado lá no começo, ele só para concluir a última vez que eu cito esse texto, mas no minuto 19, a voz com IA ainda traz: já estou longe das obrigações de jurar segredo, de manter a linha oficial. Mentira! Mentira! Se ele realmente fosse verdadeiro, ele teria essa obrigação até o último segundo de vida. E ele diz que só quer compartilhar o que meus olhos já viram, o que meus ouvidos já escutaram, sussurrando em corredores sem janelas. Ou seja, ele então está dizendo que ele teve acesso, mas como se fosse uma fofoqueira no muro escutando a vizinha brigar. E aí é que eu entrego para vocês, porque eu acho que aqui diz claramente o quanto houve interferência de alguma outra forma de escrita ou criação desse conteúdo que não é a de uma pessoa diretamente.
Vamos lá, Roberta. Não, agora eu posso. Agora acho que eu deixo para o Ale apresentar Tá. a mentira. Então vamos lá. Mentira não. Tudo bem. O erro. Tudo bem. E ó, esse texto para mim é tão real quanto eu sendo abduzido nessa imagem, tá? Eu já volto. A gente já tá tudo subentendido, né? A gente gosta de falar o que a gente sente, o que a gente acha. Tudo Mas o que foi dito. Tudo que foi dito nessa live, a última live aqui do canal Paranormal Experience, né? Que foi veiculada no dia 23, 20. Hoje é 22. 21? 20. Então há um dia. Foi ontem. Foi dia 20. Foi veiculada há um dia atrás no canal Paranormal Experience. Embora você, de repente, desconsidere todo tipo de imbecilidade que pode ser cometido por pessoas incautas ou por pessoas nécias ao desempenhar de algum tipo de função, fatalmente encontram o seu derradeiro e categórico fim quando você pega o texto apresentado como sendo o texto traduzido por uma IA e posteriormente dublado para a língua portuguesa. Não sei porque essa porra desse balão apareceu. Olha a boca, menino. Como sendo algo fidedigno. E o que nós fizemos? Nós pegamos exatamente ipsis literis o texto que foi narrado por uma IA de dublagem e pedimos a várias inteligências artificiais, e iremos apresentar aqui, para que elas apresentassem um prognóstico se aquele texto que foi narrado durante essa live, foi um episódio gravado, foi produzido por algum tipo de inteligência artificial. Não é uma tradução, é uma produção. Ou seja, aquele texto que foi dublado é um texto gerado por IA? E qual a resposta, meus amigos? Todas as inteligências artificiais, e eu vou apresentar aqui, uma a uma. Inclusive, algumas delas apresentaram um percentual de certeza de que o Paranormal Experience apresentou na última live como sendo um texto tipo dossiê a respeito das aparições, foi um texto integralmente, muito possivelmente, produzido por IA. Vamos lá? Vamos. ChatGPT 4.0. E até bom, não sei se enquanto eu estava fora, vocês comentaram alguma coisa, até bom dizer que o que nós estamos usando não é nenhuma ferramenta gratuita, certo? Não, não é. Ou seja, não há menos probabilidade, pelo menos,
de que existam erros por conta de ser um serviço pago. Eu estou dizendo menos, não que não haja, mas sim existe uma forma mais eficiente do resultado nos trazer uma resposta mais próxima do coerente e do correto. E como a nossa intenção não é, em algum ponto, mentir, eu vou mostrar exatamente qual o prompt utilizado para que, eventualmente, caso algum de vocês achem que o prompt não foi suficientemente bem escrito a fim de esclarecer esse tipo de dúvida, né, correspondesse à resposta apresentada. Então vamos lá. O 4 ou do ChatGPT. Eu vou só um minutinho. Então aqui, o texto que eu tirei enviar agora é uma transcrição de um vídeo feito por IA. Então ele possuirá alguns erros ortográficos. Por quê? Porque eu baixei o vídeo do canal Paranormal Experience, tá? E eu joguei no Premiere Pro para que ele fizesse a transcrição automaticamente desse vídeo. Então, como a IA ela não consegue a partir de um vídeo apresentado, de repente ela se confunde em algumas palavras, né? Eu pedi que desconsiderasse esses erros, né? Que seriam erros ortográficos, assim como a palavra, por exemplo, o nome Alexterminator aparece como numa tentativa da IA compreender o que aquilo seja, né? Aparece como Alien Ministrator, uma coisa desse tipo. Então eu pedi para a IA ignorar esses erros, né? E de acordo com o seu conhecimento sobre a utilização de IA para geração de textos e falas para personagens fictícios, o texto a seguir foi ou não produzido por IA. E joguei na íntegra o texto. Então, começa aqui, pode chamar de hacker, e vai ir ao texto inteiro, e ali a conclusão do ChatGPT 4.0, né? O texto apresentado apresenta várias características que sugerem ter sido gerado por inteligência artificial, ao menos significativamente editado por ferramentas automatizadas. E aqui estão os principais pontos. Estrutura coerente e extensa. Estilo retórico e dramático, em suma. Uso de termos técnicos e conceitos complexos. Repetições e padrões. Ausência de erros humanos naturais. Foco narrativo excessivo em tópicos sensacionalistas. São 6 pontos apontados como um típico texto produzido por inteligência artificial, tá? Discriminados pela inteligência artificial do ChatGPT 4.0. E daí eu fui mais adiante. Qual o possível prompt utilizado para a criação desse texto? E ele deu uma descrição. Mas, de fato, existem N prompts. Tanto que eu pedi para incluir algumas coisas. E ele foi aprimorando esses prompts. Tá? E caso algum de vocês queira, depois vocês podem dar pause no vídeo e testar esses prompts em outras inteligências artificiais.
Mas não foi a única inteligência que nós utilizamos. Não satisfeito? Porque é isso que vocês devem fazer. Vocês não devem se dar por satisfeitos. E é engraçado isso, porque eles mesmos, e aí iconicamente, alguns episódios atrás, começaram a discutir com um tipo de IA questões paranormais, né? E ressaltando assim, ela usa reflexão avançada com um QI de 175%, que é típico de alguém que tem um QI muito inferior, utilizando algo que tem uma questão fundamental, inclusive, para esse tipo de percepção, né? E eles fizeram isso em alguns vídeos atrás, né? Eles utilizaram como deslumbrados por essa equivale a um QI de 170 e alguma coisa. Sem questionar, absolutamente. E passaram a utilizar isso. É um indicativo. É um indicativo. Posso afirmar categoricamente? Não posso. Talvez eles nem saibam o que seja afirmar categoricamente alguma coisa. Mas eu faço isso nesse momento. Vamos lá. Vamos partir para outra? Estou sendo muito ofensivo? Espero que não. Tá de boa. Inner AI, tá? É uma AI brasileira, sensacional, que olha, não estou recebendo porra nenhuma para pegar e fazer essa divulgação. Olha, boa mas é uma AI que ajudou a... Porra, eles têm N AI sendo utilizadas e estão te oferecendo um preço muito mais em conta para você acessar essas features. Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Tá, fiz a mesma pergunta então para o Gemini 1.5 Pro. Vou exibir aqui, porque a fonte nesses casos é fundamental. Apareceu? Não, calma aí. Gemini. Vamos lá? Gemini. Eu fiz o seguinte prompt. Transcrição de um vídeo feita no Premiere Pro. Suposto depoimento apresentado por pessoa anônima. Sendo assim, pode apresentar alguns erros ortográficos. Contudo, né, quero que você analise o texto desconsiderando os erros e informe se o mesmo pode ter sido gerado por IA com um grau de certeza sobre a sua decisão. E aqui eu apresento o texto, a IA, né, e a conclusão. Olá, Alexandre, analisei o texto que você forneceu com base nas minhas informações. Posso afirmar com elevado grau de certeza que o texto pode ter sido gerado por uma IA. A narrativa apresenta elementos que frequentemente aparecem em textos produzidos por IA, como estrutura repetitiva. A mesma coisa que o ChatGPT está afirmando. Uhum. Uso de frases clichê. Chame-me de louco, chame minha fala de fantasia conspiratória. E a combinação de informações factuais com especulações sem apresentar, e depois a Roberta faz uma análise mais aprofundada disso,
né? Uhum. Evidências concretas. Então, a IA frequentemente utiliza informações disponíveis publicamente, como as teorias de conspiração sobre OVNIs e Área 51, para criar narrativas. Né? O texto menciona elementos presentes nestas teorias, como acordos secretos com extraterrestres, trocas tecnológicas e experimentos sociais. Além disso, né, a IA pode construir histórias com base em eventos recentes, que são os casos dos OVNIs de New Jersey. Daí, categoricamente, vale ressaltar que a minha análise é baseada em padrões e características comuns em textos gerados por IA. Né? Não é possível ter 100% de certeza sem acesso aos métodos utilizados na criação do texto. Perfeito. E aí eu queria só fazer um comentário aqui, que é o seguinte, né? Aqueles que possam estar nos assistindo e eventualmente achar que estamos enfim, estamos sendo, não maldosos, eu não sei o termo correto a usar aqui, mas sim, estamos sendo implicantes, talvez, então, com o pessoal do Paranormal Experience, saibam que é o tipo de técnica não só aplicada que a gente resolveu usar. Até professores hoje utilizam uma ferramenta de IA, se assim quiserem, para validar o trabalho dos alunos, para saber se foi cópia, para saber se foi apoiado por outra inteligência artificial na sua confecção, ou seja, trazer veracidade e entender se houve o trabalho humano por trás, porque ainda assim, por mais primorosa que hoje esteja já a visão de uma inteligência artificial na construção de texto, porque sim, hoje ainda é a melhor forma de entrega de conteúdo de uma inteligência artificial é através de texto, mesmo assim ela não traz a dinâmica da construção do pensamento humano transportada para texto. Tá? Então não é uma possui. implicância. Não, absolutamente, não possui. Não tem. Não substitui o ser humano, para resumir, e nós não temos implicância, só porque nos causa bastante indignação tratar um assunto que é muito relevante, é muito importante as pessoas terem clareza da verdade, tratarem de forma tão banal e com a falta da integridade da informação como deveriam ter tratado. Ponto. E assim, a gente pode depois aqui, e o faremos com certeza, uma explanação sobre as várias hipóteses que existem. E ao final, se quiser pular isso tudo, afinal, a nossa conclusão vai ser exatamente de uma incerteza gigante. Não é de uma certeza absoluta e nem de bater o martelo e falar assim, olha, daqui a um tempo vocês vão ver que é isso aqui. Não, não é. Nós faremos isso aqui para vocês daqui a pouco. Eu vou jogar mais uma inteligência artificial que é da Inner AI, que recentemente foi lançada, tá? E a gente assina esse plano também, né? Nós assinamos. Todos os outros planos nós assinamos. Embora esteja aqui na Inner AI, nós somos assinantes tanto do ChatGPT, tá? Como do Gemini. Nós não somos novatos nessa porra, isso fica bem claro, tá? Porque a gente entende isso aqui desde o dia em que foi lançado o ChatGPT, eu sou assinante. Eu lido com isso há muito tempo, né? Eu sei o que pode ser perguntado e quais os vieses que ele vem a apresentar. E a gente testa várias inteligências artificiais, porque todas elas, muito mais do que basiladores de qualquer tipo de conclusão, de qualquer tipo de conclusão que a gente venha a ter, elas são fontes para nós algum tipo de conhecimento. E isso é o fundamental, e é assim que essas inteligências artificiais deveriam ser tratadas. Elas não prescindem do crivo humano. Tá?
E por isso que a gente testou em 3. Eu testei em 3 aqui. Todas dando a mesma resposta, e vocês vão ver agora a resposta da Inner AI com um percentual, inclusive. Tá? Vamos lá. Então, foi a mesma pergunta feita para as outras, né? Transcrição de um vídeo. Vocês estão vendo na tela. Podem fazer a mesma pergunta. Obtenham a transcrição do vídeo deles. Se não conseguirem a transcrição, peçam para a gente manda para vocês. Entrem em contato lá pelo nosso e-mail, né? E a gente envia para vocês. A resposta: após analisar detalhadamente o texto, posso afirmar com aproximadamente 85 a 90% de certeza que este conteúdo foi gerado por IA. Eis os principais indicadores: estrutura narrativa excessivamente coerente e fluida. Mesma coisa apontada pelas outras. O texto mantém uma progressão lógica muito bem estruturada e tá. Padrões linguísticos, elementos estilísticos característicos de IA e o conteúdo e marcadores temporais. A precisão, isso aqui é muito interessante. A precisão das marcações de tempo, 16:33, por exemplo, parece mais uma formatação automática do que uma transcrição real. Uhum. Meus amigos, eu vou fechar a tela aqui, né? E eu tenho certeza que as poucas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né, são pessoas que possuem uma cognição dentro daquilo que a gente espera que o nosso espectador tenha. E futuramente... Ou pelo menos uma curiosidade pelo não óbvio, né? E futuramente, as pessoas que venham a assistir esse vídeo, porque sim, a gente vai utilizar o algoritmo do YouTube para tentar fazer chegar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis, porque a gente julga que a nossa mensagem seja uma mensagem fidedigna, na qual as pessoas possam, de fato, né, questionar, amparar as suas conclusões a respeito de algo, né, estejam aqui presentes. Então, vejam tudo isso. Se chegou nesse momento, volte à live. Tá? Não é uma coisa banal. E daí, daqui para diante, a gente pode pegar de repente e discutir quais as hipóteses, na nossa opinião, de cada um aqui, seriam as mais plausíveis para tudo que está acontecendo, né, nesse mundão de meu Deus. E eu tenho que ir ao banheiro. Robertinha, quer comentar aí alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Eu sempre fico muito indignada com o sensacionalismo e ainda mais nesse tipo de conteúdo e nesse tipo de veículo, né? Não é o que a gente espera que tenha, e a gente fica bem triste quando a informação não é passada de forma... A informação não é tratada como informação, e sim como uma desinformação e uma forma de alienação, né? E principalmente quando a gente lutou tantos anos para fugir da linguagem sensacionalista, né, de TV aberta e programas sensacionalistas, para a gente cair nesse mesmo erro hoje. Então, eu acho que é isso, essa coisa muito inflada, muito emocional, muito... um saco, né? Eu acho que e até o próprio canal, né? Acho que não era o propósito deles inicialmente, né? Eu acho que quando eles tinham um propósito mais sério, era mais legal,
podia não ter tantas views, podia não ter tantos inscritos, mas ele tinha uma seriedade embutida dentro dele que fazia a gente querer assistir e se inspirar. O próprio nome do canal é um excelente nome, né? Já se propõe, pelo menos no início se propunha a um assunto bastante interessante. Eu acho que se a gente puder só enumerar, talvez para caminhar já para o final, até porque durou mais até do que a gente imaginava a live, mas eu acho que necessária na medida em que muitas das informações que o Alexandre aqui pontuou com um rigor e com categoria eram porque eram necessárias mesmo, né? E assim, para pelo menos defender aquilo que a gente se propôs como assunto da live. Mas eu acho que sim, para resumir e girando bullets da questão toda é o seguinte: o tema em si que fala sobre esses avistamentos, ele é sério, ele precisa ser levado a sério, e principalmente pelo aspecto que a gente comentou lá no início da live, que é não sejam enganados, não comprem as coisas como as coisas são vendidas, e eu estou falando de nós todos, né? Então, um ponto de atenção. Segundo, é que, infelizmente, como a Roberta falou aqui, era um canal que começa com um propósito muito legal e que, vendido a necessidade de fazer volumes, também se vendeu a conteúdos duvidosos. E uma das formas de expressar esse conteúdo duvidoso é este que a gente trouxe aqui. Tratar de um assunto tão sério quanto essas aparições, ou principalmente até extrapolando a aparição em si, mas o que elas significam. O que é o livro aí? A teoria do Estado. Na hora. Aí, ó. Da teoria ao Estado. Da horda ao Estado. Horda. De um autor desconhecidésimo. Os nossos amigos, eu até... Com certeza, eu acho que, tipo, Fagundes, Adílio, Pablo, certamente devem conhecer. Isso aqui eu comprei num sebo, paguei 300 pila, tá? Eu já tinha lido a obra em PDF. E resume nisso aqui o que a gente está vivendo, de certa forma. Tá? Mas eu mencionarei depois. Depois a gente pegar e... Eu não sei o que vocês estavam comentando, porque eu fui mijar. Olha aí, deixa eu só trazer, que legal, César, obrigado pela tua pergunta aqui no nosso chat. Ele nos dá boa tarde e pergunta se existem meios de banir canais sensacionalistas que levam ao engano e a falta de veracidade para as pessoas. Ele nos pergunta. Olha, eu acredito que infelizmente não, César, e daí eu vou abrir também para os meus colegas, e eu só vou defender rapidamente o meu ponto de vista, que é o seguinte... que é o que eu estava falando até um pouco antes da volta do Alexandre do seu mictório, que é que isso causa dentro das plataformas, isso causa burburinho, isso chega a mais pessoas, por isso tanto conteúdo nesse nível de sensacionalismo acaba ganhando repercussão. E aí vocês, o que vocês acham? Eu acho que é um serviço, velho, assim, de verdade... É um desserviço, acaba virando meio que uma palhaçada. E tudo bem ter um canal palhaço. Eu acho que se for para ser um canal divertido, um canal ok, agora misturar uma coisa com a outra, mas nesse grau, e não é fazer uma piada como a gente faz aqui, não, é tratar o assunto como se ele fosse uma palhaçada. E quem está assistindo mais ainda, né, como tal. E tratar como se fôssemos cérebros, pessoas não pensantes que não tivessem cérebro, eu acho lamentável, assim. Eu só acho lamentável, mesmo. E você, Ali, o que você acha? Seria possível termos o banimento de canais que tratam com esse nível de sensacionalismo, algo que é importante, é sério? Porque há de se lembrar, só antes de passar para você, só rapidinho, só para lembrar que esse tipo do que a gente está reclamando aqui, criticando aqui, é algo feito para qualquer outro tipo de conteúdo. Política, religião. Exato. Isso aqui é só um exemplo. Eu acho que o que aflora a nossa ira
é justamente isso, né? Quer dizer, hoje tudo é base para se causar sensacionalismo. E volto para você. Não, E estamos qualquer aqui. um pode ser gerador de conteúdo. Desculpa. Qualquer Inclusive um nós. pode. Qualquer um pode. Qualquer um pode escrever um conteúdo educacional, qualquer um pode escrever um conteúdo É. de qualquer coisa. Qualquer um pode ser escritor, qualquer um pode ser qualquer coisa. Eu acho que, assim, esse clamor, né, é válido, né, porque é aquilo com que a gente se depara hoje em dia. Mas o que a gente tem que fazer é evitar se deparar com isso tudo, no fundo. Boa. Como eu citei anteriormente, a filosofia, tá? Hoje em dia você não tem filosofia, tá? A filosofia morreu, ela foi impedida de ser exercida nos seus próprios termos, que é um pensamento independente e incondicionado a qualquer circunstância, seja ela considerada dentro de algum tipo de zeitgeist, né, ou de dentro de algum acontecimento histórico maléfico. A filosofia só é bem exercida quando não existe um parâmetro para que ela exista, de fato. E quando a gente se preocupa, de fato, e não é uma crítica, tá, César? Não é absolutamente uma crítica ao que você está fazendo. Eu acho a tua pergunta legítima e fundamental. É que a gente não se preocupe fundamentalmente com que canais sensacionalistas existam, mas que nós mesmos reconheçamos quais as fontes fidedignas. Uhum. A gente passa a se preocupar a respeito das maledicências quando as maledicências são um tipo de viés confirmativo de tudo aquilo que a gente acha que é errado. E de tudo aquilo que a humanidade sabe que é errado. A exemplo disso vem a ideologia woke. Entende? Então, a gente passa a se preocupar que isso pare de ser dito porque essas ideologias que são fraudulentas passam a negar existência a tudo que é verdadeiro. Elas partem do princípio de que o que não pode ser dito é isso. Elas viram uma espécie de dogma e elas se constituem um confronto com a própria realidade, tentando se autorizar como a realidade em si. Então a preocupação nossa não é nem de bloquear ou que caia ou que seja banido algum tipo de informação. Não. Porque não nos preocuparíamos a respeito disso se isso fosse um mero devaneio imbecil. E a diferença para a gente pegar e saber, né, o que se trata de um devaneio imbecil é exatamente a postura que a gente apresenta diante daquilo. Você tem argumento para infirmar tudo o que está sendo dito? Se você está seguro naquilo que você pensa, foda-se o resto, o que está sendo dito não deve importar.
E o que deve ser levado para a maioria das pessoas é: vejam por si, decidam por si, não ignorem as suas experiências. O que os outros dizem é irrelevante se você tiver certeza daquilo que você está dizendo. Pensamento crítico. Para resumir, é isso. Sejam críticos. O que o Alexandre comentou aqui é essencial, tá, César? Eu acho que mais do que ter ferramentas, um controle específico daquilo que deve ser ou não acessível, nós temos a crítica individual do que a gente quer consumir, né? E é claro, a gente poderia nem ter feito esse vídeo se assim também imaginássemos que essa seria uma regra geral, mas sem dúvida nenhuma parte pela nossa inquietação de levar algo desse jeito, sempre pela perspectiva de que nós aqui, e muitos daqueles que já conversaram conosco aqui no canal, que já participaram dele, também são pessoas que não têm um tamanho como o do Paranormal Experience, e talvez seja até por realmente não tratar dessa forma fantasiosa, dessa forma superlativa os assuntos, né? E é isso que a gente defende. É isso que quando a gente lá no início pensou, pô, mas a gente estava dedicando, ou estamos ainda, porque a gente não deixou de pensar nisso, estamos dedicando um tempo para trazer esse conteúdo de uma forma muito mais honesta a vocês, que a gente, quando viu algo contrário a isso sendo publicado e tendo uma relevância até para quem chega, e sabendo que muitas pessoas compram a verdade como aquilo, e entendendo que pouco de verdade havia em tudo aquilo, é que a gente resolveu trazer como ponto aqui. Então, Ali, antes de você sair, eu estava concluindo aqui com a Roberta, até porque eu acho que a gente passou até bastante do tempo que a gente tinha se proposto. Eu acho que a gente devia só colocar em tópicos aquilo que a gente quis como objetivo em trazer isso. E eu ressalto, pelo menos da minha parte, essa ponta que eu trouxe aqui, de o contraste de um conteúdo como esse proposto pelo Paranormal Experience quanto aquilo que nós nos propomos enquanto conteúdo no Defining Ghosts e outros canais amigos também. E principalmente essa questão de tentar trazer de uma forma irreal algo como se fosse verdadeiro. Dizer que se há um dossiê e trazer tantas questões que nós trouxemos aqui enquanto dúvidas da real, se é que dá para dizer assim, mas da veracidade disso que foi apresentado por eles. E da minha parte, essa é a última porção que eu me refiro a esse conteúdo. Da minha parte, acho que é trazer a questão do excesso de sensacionalismo, né, e o quão inválido ele é para esse tipo de conteúdo, fora todos os tópicos que a gente abordou sobre isso, mas é principalmente ressaltar, né, não gerar esse tipo de conteúdo que amedronta, que gera pânico, que trata do psicológico, né, e não de fatos, né. E esse é um assunto que ele demanda fatos, não uma interpretação psicológica ou uma manipulação psicológica para as pessoas. Eu acho que ele demanda fatos, né, não achismos e conclusões marcados na pedra, sendo que ninguém tem isso. É impossível ter isso. Mas eu... E você? Cuide apenas. Independentemente do tempo, né? De repente, até pelo risco de a gente não vir a abordar isso no futuro, eu gostaria, de repente, de falar a respeito das hipóteses que estão sendo ventiladas, né, na mídia. E elas são hipóteses básicas, até umas delas trazidas por nós em alguns dos argumentos que nós apresentamos, em contrário
ao que foi exposto pelo canal lá, coisa, né? Que seria, por exemplo, experimento. É legal falar das hipóteses. Eu acho, a gente não falou, eu acho bacana falar. Então, no contexto de ser um experimento, vamos dizer assim, quais seriam as hipóteses? E essa é uma coisa muito interessante pelo seguinte, é como se parte do pressuposto de que aquilo que está sendo apresentado para ti ali no mundo, como fenômeno, né? E há um questionamento muito mais profundo nisso, que é o questionamento do que é um fenômeno em si. Né? Se a própria fenomenologia, como nós conhecemos hoje em dia, abarca ou tem a potencialidade de abarcar isso tudo que vem acontecendo como uma espécie de fenômeno sem os problemas fundamentais que a própria fenomenologia apresentaria. E quais são alguns dos problemas fundamentais? E isso vem se manifestando no mundo, né? Não é manifestando, mas sendo observado no mundo de uma forma até mesmo, e assim, vamos dizer, de uma forma comicamente discreta. Por quê? Tudo o que acontece na física micro, que é aquela que é incapaz de ser aferida pelos aparatos que temos, ou até mesmo pelos nossos aparatos biológicos, né, que seria a distinção de algo macro como micro. E como esse micro eventualmente poderia interferir no macro, já gera um questionamento da própria fenomenologia em si, né? E eu vou falar muito brevemente desse aspecto, porque é interessante para o nosso canal. Toda a fenomenologia quântica trata unicamente de tudo aquilo que a gente na fenomenologia macro chama de paranormal, tá? Não é assim definido? Não. Não é assim definido. Não é assim que... Não, é uma afirmação minha, tá? E acompanhe os nossos episódios que eu virei a comprovar isso. E daí, para não perder mais tempo, isso tudo que vem aparecendo para nós se afigura como aquele monstro que Fagundes, né, fala para nós no episódio em que ele esteve junto com a gente na live. Diante do monstro. E tem alguma validade você dizer para ele que ele não deveria existir? Não. Esse fenômeno que se apresenta diante de nós é um monstro, de certa forma. E não é um monstro para a gente pegar e tentar causar pânico nas pessoas. É aquele monstro metafísico. É aquilo que é incompreendido ou ignorado, né? Que não deveria ser ignorado, mas é ignorado. E foi ignorado. E tem uma causa para que ele seja e tenha sido ignorado durante todo o tempo da sua existência, tendo em vista que ele sempre existiu. E aí a gente parte para as hipóteses. É um experimento. São drones. É uma tecnologia humana. Vai ser apresentada para o mundo como sendo algo alienígena, porque não foi ocultada dos humanos
que aquele tipo de tecnologia existia. Como isso está sendo apresentado? Onde isso está sendo apresentado? Todas essas são questões de relevância. Como eu mencionei no início do episódio, são drones, alguns mecânicos, como a gente conhece, né? E outros não. Então, diante disso, a gente pode assumir duas posições. Que a gente está ocultando. E quem está ocultando isso? Quem deve estar ocultando, de alguma forma, são as pessoas que dominam algum país, né? Os Estados Unidos, por exemplo. Vamos supor, é uma suposição. Vamos dizer que essas forças sejam de um poderio econômico tão gigantesco que elas nem precisassem realmente de que existisse algum equilíbrio econômico para que elas, economicamente, conseguissem subsistir a qualquer tipo de crise. Esses eventos que têm que ser apresentados hoje em dia têm que corresponder a isso. Sob pena de aparentar uma grande incompetência do governo que se pretende ser a maior potência global, apresentar uma solução para aquilo. Excede uma esfera governamental? Sim, essa teoria prescinde, inclusive, disso. Não é necessariamente o país, não é necessariamente os Estados Unidos. Se você está afirmando que existem coisas que estão sendo lançadas intencionalmente por algum tipo de inteligência humana e que essas inteligências humanas não provêm de algum país que não seja aliado seu, ou necessariamente e exatamente pela lógica de que foi imposta globalisticamente nesse sentido, inimiga sua. Como que essas coisas se apresentam assim? Sem que você apresente um papel de extrema incompetência. Que tipo de experimento isso constitui? Você quer avaliar qual a reação da população quando o teu governo é completamente incompetente para tratar de alguma coisa crítica? É esse o tipo de experimento? Hein, Alexandre? Porque eu queria só aproveitar que tem uma participação aqui do Cláudio Fruch, ou Fruc, perdão, se eu pronunciei errado, tá? Boa tarde, ele é de Campinas, São Paulo. Não vi ainda ninguém levantar hipótese de visualizar tais drones de cima para baixo por meio de sonda. A esta possibilidade, teríamos imagens bem nítidas de tais aparelhos. O que eu entendi dele? Veja se vocês entendem a mesma coisa, né? Então a gente tem muitos registros de alguém no piso, no chão, olhando para cima. Teríamos alguma possibilidade de olhar isso como um Google Street View, entenderam? De uma forma de cima para baixo para evidenciar isso melhor? Imagens de satélite, alguma coisa assim? Queria a opinião de vocês para responder o Cláudio. E agradecendo. E aí vem a grande confusão, Cláudio, que a gente está tentando eliminar. Em um primeiro momento, esses avistamentos eram claros e muito distintos de tudo o que a gente havia concebido anteriormente como uma aparição de algum tipo de OVNI. OVNI no sentido estrito, que depois foi apropriado quando os Estados Unidos pegou e começou a avaliar aquilo sob uma nova perspectiva, e ele passa a utilizar um termo que é filosófico
para definir aquilo que está se apresentando, e ele fala, né, de UAP, né, que é Unidentified Aerial Phenomena. É um fenômeno aéreo não identificado. Ele passa a distinguir, fazer essa, vamos dizer assim, é uma simples distinção, mas ele enquadra isso no mundo dos fenômenos. Como se OVNI, UAP, não possuísse uma natureza fenomênica em si. Já é um absurdo. É uma tentativa de apropriação de algo que era popular, através desses termos, para uma terminologia científica, ou seja, deística, numa estrutura do Estado, para que você possa dizer o que aquilo é. Já vem aí um grande pecado estrutural, vamos dizer assim. É a mesma coisa? É a mesma coisa. E há imagens. Tá? Há imagens, e nesse decurso aí, do começo das aparições de New Jersey, houve uma das hipóteses de que, supostamente, esses avistamentos massivos que estavam ocorrendo seriam de uma evasão de entidades tipo criptídeos que habitam esse planeta sem a nossa consciência da existência deles, ou pelo menos de uma declaração oficial da consciência da ciência da existência deles, que estavam fugindo desse planeta porque algo catastrófico pudesse acontecer. Então, na internet acaba aparecendo ali imagens de satélites, né, que nós temos inúmeros no mundo, mostrando que orbes estavam saindo, estavam fugindo, como se estivessem fugindo do nosso planeta nesse momento. Então, há mais. Aí a ponderação. São fidedignas essas imagens? Né? Esses registros de vídeos são fidedignos? Podemos realmente confiar, sendo que a internet ela promove, né, fundamentalmente aquilo que tem mais view? Então não seria um grande clickbait, uma grande oportunidade para um crescimento de canal? E mesmo diante daquilo que a gente julgaria como uma certeza, isso vira uma grande incerteza dentro das circunstâncias que se apresentam. Maneiro. E aí, acho que até para a gente, como último registro aqui, se o Alexandre quiser voltar para algum outro ponto, só o César nos responde. Em algum momento, acho que a gente deu a entender a ele que estávamos falando de algum tipo de censura, né? Ele fala, não se trata de censura, e sim evitar que essa liberdade que a plataforma dá para os canais se transforme em um meio de proliferação de fake news. Eu particularmente concordo com o César. Eu acho que a plataforma é tão rígida em tantas coisas inúteis e tão complacente com coisas sérias, que é essa disseminação, e eu não entro no aspecto específico de qual tipo de fake news, mas sendo uma informação falsa ou algo assim, que eu concordo que deveria ter um olhar mais sensível para isso. Porém, eu ainda repito o que eu falei quando o César fez a primeira pergunta, que não é interessante para que as plataformas sejam assim, né? Isso que foi feito pelo Paranormal Experience da visualização. E uma das moedas, infelizmente a gente vem observando nós aqui, enquanto Defining Ghosts, dia a dia, hora a hora. Infelizmente é sim uma das métricas que o canal faz, que a plataforma YouTube se faz necessária
como métrica de crescimento do canal e chegar a uma monetização ou outra, enfim, monetização. Mas principalmente por uma questão, né? A gente tem que pensar que nós três aqui, enquanto pessoas responsáveis pelo Defining Ghosts, nós temos nossas atividades, nós temos nossa vida profissional, né? Nós queremos que dê muito certo aqui, mas não temos a fome, aproveitando que a Roberta está jantando ali, nós não temos a fome por chegar tão rapidamente sem qualidade. Já outros canais fizeram dos seus canais sua forma, ter o seu ganha-pão. E aí perverteram os seus conteúdos para que atendessem aquilo que mais gera, vamos chamar assim de uma maneira geral, audiência. E infelizmente aí esses venderam, como a gente brinca dentro do canal e dentro do nosso grupo, e sim, nós usamos o WhatsApp, e não, eu duvido que o Arkin use. A gente fala que a gente deveria fazer como os demais, brincando, né? Que a gente deveria fazer como os demais e vendemos as almas, não as nossas, talvez de outros, mas dentro do canal para gerar audiência. Mas não faremos isso, pelo menos não por enquanto, para gerar benefício da dúvida. Nós temos um projeto de venda de almas, mas não vamos falar nisso a respeito. Mas Não, ela só spoiler. Só spoiler. É só spoiler. Vocês querem comprar almas? Em breve teremos um plano aqui. Seja membro do canal e compre almas através de ser membro. Queridos. É uma grande. Não acabei. Eu não acabei. Tá. Vamos. Ele está falando das hipóteses. O pior que eu acho importante mesmo, porque a gente foi falando, a gente ia fazer o gravado falando de prometemos, todas as que falamos sobre, né? Prometemos para as pessoas. E assim, então essa é uma das hipóteses, né, que foi levantada ali, né, pelo César. E assim, a gente tem outras hipóteses que podem, de repente, né, corresponder a algum tipo de possibilidade. É sempre num sentido muito contingente, e essa é a grande questão. Tudo o que vem sendo apresentado nunca é apresentado ou pode ser apresentado de uma forma categórica. É sempre num sentido contingente. Então, nós temos uma contingência de alguma coisa. E eu até trouxe o livro aqui, porque é da natureza humana isso, que nós estamos vivenciando nesse momento. E talvez até com mais intensidade, e de repente até isso se inicia a partir de um período em que a gente foi confinado de alguma forma. Há uma pulsão de morte, psicanaliticamente falando. E isso é um fato. Isso existe. E a gente, como participante desse ciclo humano em que nos encontramos, acabamos compartilhando dos mesmos anseios, vamos dizer assim. Dentro dessas hipóteses, né, uma delas é essa de que seja um grande experimento social. Que experimento é esse? Eu já ouvi isso antes, você deve ter ouvido isso antes também. Experimento social durante o período de confinamento que a gente foi submetido. Qual é o experimento dentro disso? Diante de uma grande ameaça externa, mesmo que invisível, qual será o nosso comportamento?
a gente espera sempre que uma autoridade se pronuncie e nos diga qual é o comportamento adequado. E dentro daquele período em que a humanidade passou, foi possível avaliar, por exemplo, quem se conforma com aquilo, quem não se conforma. Se fosse possível estabelecer alguma lógica quantitativa a respeito disso, teríamos todos os dados. No final das contas, quanto a uma resolução pessoal a respeito da experiência vivida por cada um, isso foi absolutamente diversificado. Não havendo necessariamente uma coisa como uma quantificação, né, majoritária a respeito disso. Tanto que o assunto vem sendo debatido até hoje. Então, quando você pensa em drones sendo avistados nos céus de New Jersey, eu estou em Foz do Iguaçu, não teve uma porra de drone aqui. O que você espera de um experimento social desse? O experimento social, primeiramente, ele é restrito. Então, ele é restrito a quem tem acesso à internet. Você pode gerar uma polêmica restrita, não mundial, nunca mundial. Há necessariamente, dentro de um cálculo estrategístico para dominação mundial, que se excluir neste momento 33% da população mundial que não tem acesso à internet. Então, que tipo de experimento social é esse? Que certeza, que conclusão necessária um experimento dessa natureza te levaria? Nenhuma. Se você considerar que 33% daquilo que você está desejando observar como um tipo de reação ou expectativa probabilística que seja para uma reação humana diante de tal fato, você vai ter que ignorar 1/3 da humanidade. E assim, essa certeza fica muito pior quando você tenta assumir que existirão consequências a partir disso. Porque se você tem que ignorar 1/3 do experimento que você está fazendo, você está assumindo riscos que são significativos para a sua própria experiência. Não é um experimento seguro. Tá? E isso eu falo. Quando algumas pessoas arguem, como, por exemplo, o Sacani, que seja um grande experimento social, ou há alguma... pode ser. De repente pode ser. Tá com um risco grande. Não há como se ter uma certeza necessária. Essas pessoas poderiam fazer isso? Poderiam fazer isso, desde que elas não representem algum país. Elas representam algum tipo de certeza econômica nesse jogo. Inabalável. Que mesmo diante da sucumbência e da incerteza grande de que 1/3 da humanidade não participe da aspiração fantástica que ela propõe à humanidade nesse momento, e ela possa, por algum meio, eliminar esse 1/3, e que desse 1/3 não resulte que as outras todas
componentes do 2/3 vão passar a exibir exatamente o comportamento e as predileções que eles acham que seriam favoráveis à manutenção dessa estrutura de poder que eles pretendem firmar. Transhumanismo, ecologismo. E aí existe uma outra hipótese, né? Que esses OVNIs estão aparecendo para a humanidade porque a gente está fazendo muita porcaria no nosso planeta. É sério isso. Eu acho que essa é uma das mais evidentes intenções de um domínio global que possa se afigurar diante de nós. Tá? É a mesma coisa que você pensar que, de repente, uma tribo lá, um grupo de chimpanzés, porque está exterminando o outro grupo de chimpanzés nas adjacências dos limites que eles concebem como seus, são exterminados por aquele outro grupo e estão destruindo um ecossistema sem que eles sejam parte da porra do ecossistema. E que essa porra de ecossistema depende exatamente do teu comportamento destrutivo e predatório para que subsista. É um pensamento infantil. É um pensamento globalista que restringe a existência dessa vida nossa a um globo e não universal. Se você fosse uma entidade alienígena que observasse nós como sendo animais, assim como nós observamos os chimpanzés e achamos perfeitamente natural que eles exterminem qualquer outro grupo rival nas adjacências da sua existência, seja antinatural. Você acha que os caras estão fora e conseguem, por uma tecnologia infinitamente superior à nossa, migrar ou observar a partir de uma observação interplanetária, achar que a gente é alguma coisa sensacional e que é nossa? Calma, os caras estão destruindo o planeta ou que a gente é parte de um plano que está se cumprindo de acordo com a própria natureza, que é a nós designada. É de uma presunção imbecil fazer um juízo desse tipo. Então, vamos tirar essas hipóteses. Seria um experimento social para demonstrar que o governo americano é uma imbecilidade gigantesca? Que eles não têm a capacidade de defender o próprio território deles diante de uma invasão inesperada de algo indefinido? Grande experimento. Puxa, genial. Parabéns. Ganhou meu like. É alguma forma de vida que está querendo salvar o planeta Terra de uma existência não natural de algo que deveria ser natural? Que pariu, que fantástico, hein? Realmente. A outra, e ao final, é que essas coisas que vêm aparecendo,
elas vêm aparecendo exatamente para te dizer o seguinte, que essas duas outras coisas demonstram para você que você é um otário. É para mostrar para vocês que vocês não devem depender de porra nenhuma para saber o que é que está acontecendo. Que vocês não devam exigir de autoridade e explicação jamais na merda da vida de vocês. Essa é a única explicação plausível para o que está acontecendo. É um questionar de quem eu sigo isso superficialmente. Quanto à utilidade desse seguir alguém. E daí, fundamentalmente, é o que eu sei disso que eu estou vivendo. E eu acho, a única conclusão que você pode ter disso. Não tem que pedir para alguém. Esclareça. Fale para a gente o que é isso. Por favor, diga como nós vamos reagir. Meu amigo, tá no céu. Tá em cima da tua cabeça. Basta que você olhe para cima. E isso pode ser tomado num sentido literal, tanto quanto figurado. E é só isso que a audiência do Defining Ghost espera de vocês. Uhum. Nada mais. Não espera um like, não espera uma inscrição, não esperamos nada além de que olhe, veja, confie em si, reflita. A sua experiência jamais deveria ter sido ignorada no mundo. Não faça que a tua experiência seja mais um número ou mais alguma tipo de contabilidade para alguma porcaria. Essa é a nossa função. Esse é o nosso propósito. E foi por isso que a gente trouxe esse vídeo que nós tratamos aqui através de uma transcrição. Se esse vídeo chegar a um grande número de pessoas, é porque ele deveria chegar. Se você está assistindo a esse vídeo nesse momento, é porque você é uma pessoa merecedora. Não me interessa os imbecis que vão assistir o Paranormal Experience. Sem reflexão alguma. Sinceramente. Vão assistir. Inscrevam-se. Honestamente. Vão. Fiquem à vontade. O que nos importa são os poucos lúcidos. Os poucos inteligentes o suficiente para nos questionar a respeito do que nós estamos dizendo. Não aqueles que engulam qualquer coisa que a gente está dizendo. E é isso que eu tinha para dizer. Uau! Meu Deus. Enquanto você falava, para não interromper e para brincar também, eu coloquei um banner aqui. Quando o Alexandre falou não curta, não compartilhe, não se inscreva, escutem ao contrário.
Mas sabe o que eu gostei, Ale? Assim, de verdade. E aí eu acho que não é por à toa, realmente, não é à toa que a gente está, que tem essa galera reunida aqui, né? Tanto aqui na live, quanto os que estão assistindo e tudo mais. Porque tem um momento que a gente acha que vai se perder no assunto e não. A gente não vai se perder, a gente não vem aqui só para fazer uma crítica, né? Porque só fazer uma crítica é muito fácil, é cômodo, os vizinhos aqui do prédio fazem, é a típica fofoca, né? Mas é fazer a crítica e embasar essa crítica, que foi o que você acabou de fazer neste exato momento, né? A gente trouxe as evidências de erros no que eles comunicaram, mas você trouxe todas as hipóteses e o porquê que elas são hipóteses ainda. Por que nada foi batido o martelo ainda? Por que não se chegou a uma conclusão ainda? Então, porra, isso eu não estava nem pensando que você fosse fazer isso, mas eu tô arrepiada, né? E porque eu achei do caralho, assim, eu achei sensacional o fechamento que você deu para um assunto que outros canais trataram com tamanha banalidade. Concordo. É Foi isso. muito legal. Mesmo. Alexandre... Estou orgulhosa, assim, estou orgulhosa de ter fico você feliz. aqui. É verdade. Também fico e inclusive estou percebendo que o Alexandre gastou suas últimas fichas. Pior que não. Então eu vou ficar mais 12 horas aqui. Posso fazer mais uma observação? Ele dá de desgraçada. Posso fazer mais uma observação? Tá. Que a que tem sido muito polêmica e é comentado, inclusive, no episódio lá do Paranormal Experience, né, como sendo apontado como um tipo de contradição, algo que é digno de se ler nas entrelinhas, né, quando o governo americano vem a público e fala: nós não sabemos o que é, mas não representam uma ameaça. Como isso sendo algum tipo de contradição? Isso não é contraditório. Por quê? Uma contradição implicaria em você negar inicialmente o que a tua proposição inicial falou. Isso dentro do que é a lógica. Tá? A lógica funciona assim, né? E você não precisa do conhecimento da natureza fundamental ali, da natureza, da essência daquilo que está sendo avistado, para deduzir que aquilo não represente uma ameaça. Então, a afirmação do governo americano, apresentada como foi apresentada por eles, né, não tem o menor sentido em ser combatida como um tipo de contradição, porque não é na sua estrutura, na sua formalidade, um tipo de pensamento que possa ser pensado como contraditório. O mínimo que você pode fazer, o máximo que você pode fazer, na verdade, né, é aduzir algumas conclusões a respeito daquilo que está sendo dito. Se eu te afirmo que eu não sei o que é aquilo, mas eu te afirmo que aquilo não representa uma ameaça, é porque se você considerar que as duas premissas minhas são verdadeiras, é que eu testei. Tá? E eu cito como exemplo, você é uma criança, né? E de repente você está andando em algum lugar e avista alguma coisa que você não sabe o que é. Você vai lá e arremessa uma pedra para tentar ver qual é a reação daquilo. Se aquilo, de alguma forma, ao arremessar da tua pedra, representa algum tipo de ameaça para aquele ponto em que você se encontra
quando você arremessou a pedra. Entende? Não preciso saber que animal é aquele, qual o filo, qual a espécie, qual o gênero do animal que está se apresentando como fenômeno inédito diante de ti. Então, a afirmação do governo americano não é contraditória. É possível que você afirme alguma coisa como aquele general afirmou? É lógico, possivelmente, inclusive, que se afirme algo como aquilo. Mas as pessoas já assumem um ponto de... Como que o cara não conhece o que aquilo é e afirma que aquilo não tem perigo? Pelos meios que eu te falei. Pelos meios que eu demonstrei agora. Você não precisa. Você pode tratar aquilo ali como desconhecido. Mas você sabe que não é uma ameaça. E daí, nesse sentido, vem a afirmação do Trump. Né? O Trump fala, porque se tivesse, é uma ameaça externa de um país como o Irã, etc., que lançasse drones, o que eles teriam? Eles teriam ameaçado a gente? Ou eles teriam já... Não, eles já teriam pegado e bombardeado o país. Não ia se mostrar como aquilo ali. Perfeito. É lógico. Mas fazer o exercício contrário, que é por que o governo americano não tentou abater esses fenômenos, não tentou assumir que isso, primeiramente, não tenha sido feito, porque pode ser que tenha sido feito. Né? Esses fenômenos que estão aparecendo ali, algumas das imagens, inclusive, mostram que tem alguns drones que se aproximam de outros e foram derrubados, de certa forma. Né? Então, não esboçaria um tipo de reação, seja do que e de quem for. Né? Há civis que, diante do avistamento desses drones, tentaram colocar os próprios drones comerciais ali e particulares no céu e não conseguiram, porque de alguma forma os drones foram impedidos de fazer isso, porque acabou a bateria e etc. Na verdade, alguns não. Ser fidedigno foi um relato que eu vi a respeito disso. Mas toda a história, por lógica, se você pegar e falar assim, por que o governo americano não tentou abater? Por que ele não fez isso? É porque e se eles não fizeram isso é porque é deles. Não, você não sabe se eles não tentaram alguma coisa e não conseguiram. E exatamente por isso eles vêm a público e pegam e te dizem assim, não são uma ameaça. Por quê? A gente tentou atacar eles. Isso eles não dizem. A gente tentou abater, a gente tentou capturar, mas se fodeu. Mas, em compensação, eles não destruíram a gente. Não pode ser? É tudo uma circunstância, é uma hipótese, é tudo contingente. Então, quando se bate o martelo a respeito, ou se pesa a balança para algum lado, no outro dia vem outra coisa dentro dessa configuração de fenômenos que vem se aparentando no mundo e abalam a tua conclusão anterior. Não tem como alguém pegar e chegar aqui e falar, eu sou a verdade. A única verdade é aquela que eu falei, e é essa. Não esperem que autoridades te digam o que isso é. Passem a desconfiar de qualquer coisa que alguma autoridade te diga. Confie plenamente no que você vê. E confie naquilo que
arrazoadamente você concluir. É só isso. E agora finalizei. Aí o Cláudio traz para a gente, acho que como última participação, então, da noite, por um balão, nave militar acionada e destruído o mesmo, e agora não representa perigo, creio, receio e de abater tal nave, drone, o resultado ser pior que o esperado na destruição dela ou não? Tá na tela aqui para vocês darem suas opiniões. Última participação da noite. O que vocês consideram? Mas entra naquela perspectiva que eu falei. Quem sabe, Cláudio, se não tentaram? E aí é que vem a afirmação de não sabemos o que é, mas não é maléfico, em certo sentido. Porque, de repente, a gente tentou fazer alguma merda lá, né? E, pô, mesmo assim, os caras levaram na boa. Tipo, é uma situação muito estranha. Isso é uma coisa muito bizarra. Eu vi em outros canais aí o povo falando, por exemplo, daquele avistamento que são dos europeus quando estão chegando no Caribe, por exemplo, né, que não tem uma confirmação, eu ressalto, não tem um amparo, um respaldo em alguma literatura que seja, né, mas ela surge como sendo assim, os índios que estavam, né, do Caribe ali na praia, quando as naus que aportaram ali dos espanhóis não conseguiam ver as naus, porque eles não conheciam o formato, não conheciam o que seria, eles não sabiam que seria um navio. Eles então ignoravam, diante dessa perspectiva, qualquer coisa que se apresentasse no horizonte que não fosse aquilo que o horizonte constantemente apresentasse para eles. Não tem confirmação a respeito disso, né? Não existe assim. Mas é uma coisa interessante. Então, a gente vê coisas lá, né? E o que o governo vem falar pra gente é que eles não são maus. Essa é a única coisa que você extrai, se você acreditar no que eles estão dizendo. Né? E daí, como é que vai ter certeza? Não tem como. Boa. Vamos lá então, meu povo. As 11 pessoas que estão nos assistindo agora, estamos numa live de quase 3 horas e 40. Só queria fazer um recap aqui para que as pessoas que estão chegando agora saibam e queiram assistir a live como um todo, que nós aqui abordamos então a nossa perspectiva sobre o conteúdo que o Paranormal Experience trouxe semana passada, com um gosto bastante duvidoso e uma veracidade tão quanto duvidosa, que falou sobre as aparições em New Jersey e trouxe um suposto dossiê / depoimento de um militar norte-americano e que nós contestamos veementemente aqui durante essas últimas horas. E aí convido a todos que se chegaram agora ou não conseguiram pegar o início, que assistam, porque ali nós podemos tratar no detalhe isso, né? E aí Alexandre com maestria aqui conclui com alguns exercícios que eu acho que cada um de nós que a gente deve seguir e realizar, que não sejamos figuras manipuladas por governos, manipuladas por outras pessoas, e que principalmente que a gente busque informação, busque uma forma individualizada e que não faça a digestão através do estômago de outros, tá? Eu acho que essa é uma das principais
mensagens da nossa live. Queiram consumir o conteúdo do Paranormal, vão até lá, vejam, voltem aqui, assistam as nossas duras críticas e façam e cheguem às próprias conclusões. Esse eu acho que é o principal exercício que a gente quer promover a vocês. Como o Alexandre em outros momentos falou, acho que a maior contribuição que vocês que gostam de nos acompanhar podem nos dar, claro, além de acompanhar o nosso conteúdo, é de serem críticos, de trazerem as suas inteligências para participarem junto conosco, assim como o Cláudio aqui também trouxe. Quem mais aqui? O Cláudio trouxe bastante e agradecendo a ele. Também teve o César participando, a Julie, enfim, Cara, a todos que participaram. Oi? eu lembrei de uma coisa antes de finalizar finalmente. Eu mencionei e não, Pensei que você ia trazer a Bíblia, cara. Para. eu não falei da horda ao Estado, tá? Psicanálise do vínculo social. Eugênio Henriques. Reflete isso que a gente está vivendo nesse momento. Aí, rapidinho, é um poema, certo? Que foi traduzido. Só um minutinho. Qual É é um o versículo? poeta. Primeiro diga qual que é o Para versículo. variar, é um poeta grego, né? E o nome Poeteiro. é Constantin Cavafy. O nome do poema é A Espera dos Bárbaros. Então, ele fala o seguinte: o que esperamos, reunidos assim na praça? Os bárbaros vão chegar hoje. Por que esse marasmo no Senado? Por que os senadores não estão legislando? É porque os bárbaros vão chegar hoje. Que leis votariam os senadores? Os bárbaros, ao chegar, farão a lei. Porque nosso imperador, acordado desde a aurora, está sentado sob um dossel nas portas da cidade, solene, com a coroa na cabeça. É porque os bárbaros vão chegar hoje. O imperador prepara-se para receber o seu chefe. Ele mandou até preparar um pergaminho, no qual lhe ortoga dominações honoríficas e tributos. Para que nossos 2 cônsules e nossos pretores envergam suas togas vermelhas bordadas? Porque estão enfeitados com as pulseiras de ametista, faiscantes anéis de esmeralda? Por que trazem seus preciosos bastões delicadamente cinzelados? É porque os bárbaros vão chegar hoje. E esses objetos caros deslumbram os bárbaros. Porque os nossos hábeis retóricos não peroram com a sua costumeira eloquência. É porque os bárbaros vão chegar hoje. Eles não apreciam nem a beleza das frases, nem os longos discursos. E por que subitamente essa inquietude e essa confusão? Como as feições se tornaram graves, porque as ruas e as praças se esvaziam tão depressa, e porque voltam todos para casa com um ar sombrio. É que a noite caiu e os bárbaros não chegaram. E veio gente das fronteiras dizendo que não existem mais os bárbaros. E agora? O que será de nós sem os bárbaros? Essa gente, pelo menos, era uma solução.
Eu acho que Nada não de precisa nem da palavra do Miguel Falabella para terminar Não, hoje. hoje não. É isso aí, meus queridos. Tendo como Muito bom. participação da Kátia, que nos diz que chegou atrasada, mas vai assistir desde o início, e a Kátia é uma querida amiga nossa de longo tempo, é que chegamos ao fim da nossa live de hoje. Eu acho que nenhum de nós aqui tinha a proporção de que ela iria tomar, mas eu acho que saímos todos satisfeitos. E eu faço aqui das minhas últimas palavras, daí passo para a Roberta, que agradeço. Deixa eu mudar minha câmera aqui para olhar no olho. Que eu agradeço a todos que tenham contribuído de alguma forma, assistindo, que estejam sempre conosco. A ideia é que a gente sempre traga algo a contribuir, a visão do que o canal se propõe a trabalhar. E nesse caso, acho que fica a ideia de que a gente tem seriedade e vontade de fazer com que conteúdos sérios cheguem de uma forma a que vocês construam a própria percepção sobre esses assuntos. É disso que se trata, de certa forma, da paleontologia, que é algo que a gente vem cada vez mais aproximando de conteúdo aqui, mostrando para vocês qual é a referência que a gente traz nisso. Enfim, então obrigado a todos. Da nossa parte, tenham uma ótima semana. Da minha parte também. Lembrem, antes de todos irem embora, que na quinta-feira esse assunto vai continuar, porque teremos a participação de Edson Boaventura. Caso vocês não conheçam, hoje um dos maiores nomes da ufologia no Brasil e também no mundo. E ele também, como diversos outros convidados, com uma grande gentileza, aceitou participar conosco. E teremos ele então, na quinta-feira, às 19h30. Eu aguardo por vocês e, Roberta, passo a palavra à senhorita. Bom, eu só tenho a agradecer. Eu acho que muito mais as pessoas que estiveram aqui conosco, mas ao Alexandre, que é uma caixa de conhecimento e todos os dias eu aprendo alguma coisa nova com você. Isso é foda. E talvez de tudo que aconteça aqui, acho que é o que eu mais gosto. E como essa interação aqui consegue mudar os meus dias, né? E é isso. Obrigada a quem esteve aqui conosco. Quem, assim como a gente, questiona, pergunta, vai atrás e quer saber o que está acontecendo e não só absorve o conhecimento como se fosse algo que a gente tivesse que engolir e descer goela abaixo. Né? Mas eu acho que um dos propósitos do canal é um pouco esse, é estimular o pensamento. E eu agradeço a todos que estiveram aqui, principalmente ao Alê. A sua contribuição hoje para mim, foi fenomenal. Estou honrada. Não tenho dúvida também. Faço das minhas as palavras de Dona Rebeca. Que caso não saibam, Rebeca é o terceiro nome da Roberta. O nome dela inteiro completo é Roberta Rebeca Renata. Paula e que mais? Sara Shiva? Não, como é que era? Sara, né? Sara. Ali, por favor, proceda. Mais 48 minutos de sua sapiência para nós. Nossa, não tem nem o que comentar. Eu fiquei emocionado com que a Roberta falou. Não, mas eu tô emocionada com tudo que você falou. E de verdade, Ale, eu tava falando aqui pro Lô. Cara, é um prazer que eu não consigo expressar. Mesmo. Todos os dias eu aprendo uma coisa nova com você. Todos os dias. Desde que eu comecei a participar no canal com vocês, é que eu conheci você, todos os dias eu aprendo uma coisa nova. E isso, para mim, já é foda demais. Eu já não tenho nem como agradecer. Foi demais mesmo.
Eu não tenho nem como agradecer. É Eu muita não tenho. gratidão. E vá se acostumando, porque eu tô quase há 40 anos aprendendo quase todos os dias com o meu querido amigo É Alexandre, muito bom. uma pessoa que faz a diferença, fazer parte da nossa vida, assim, de generosidade, de inteligência, de amizade real e fiel. Então, Muito. acho que a figura hoje a ser exaltada aqui realmente é o Ali, um Muito. cara primordial para tudo isso que está acontecendo. Eu às vezes faço contraponto da brincadeira aqui, mas realmente se esse canal tem a seriedade que ele deveria realmente ter, é pela responsabilidade que o Alexandre tem de fazer isso realmente acontecer dessa forma. Com certeza. É E isso aí outra, mesmo. e a generosidade dele é um negócio demais. que eu já falei outras vezes aqui, é um negócio que eu poucas vezes vi. Poucas vezes vi alguém tão gentil e generoso como você. Poucas vezes. Obrigada, obrigada, assim, de coração mesmo. Caralho. Eu não sei. Eu não sei nem o que dizer, sinceramente. Eu não Aceita que tenho. dói menos. Aceita, Nossa, tá é louco. foda, é É foda. porque. E eu aprendo com vocês todo dia. Eu ouço e a gente discute ali todos os dias. E eu não acho absolutamente. Eu aprendo. Eu considero, eu reconsidero, eu sempre reconsidero com tudo que vocês. Então eu tenho de repente alguma perspectiva e eu paro e vejo e falo, tá. E eu tenho sei lá, uma concepção daquilo que seja amor, entende? Como sendo um amor prático. Não é necessariamente só aquela coisa que as pessoas concebem como eu, né, amo de uma forma que eu não consigo explicar. E Olha, vindo de um autista, isso? Não, e vocês, e assim, vocês, né, eu posso dizer assim, porra, eu não tenho outra coisa para dizer, além de que eu amo vocês. Infelizmente, de um jeito que eu não consigo compreender. O que é mais louco. É ridículo isso, mas é. Eu acho que o sentimento é recíproco para os três, né? Que acho que a gente, às vezes eu falo, mano, ele tem que parar de falar. E aí quando você começa a falar, é brilhante, né? E eu acho que de tudo que me aconteceu esse ano, que esse ano foi foda, e vocês sabem disso, eu acho que foi conhecer você, Alexandre, né? E estar participando disso aqui, talvez tenha salvado a minha vida em vários níveis, que vocês não imaginam, mas que com certeza salvou minha vida em muitos níveis, né? E isso também é uma declaração de amor. E de um jeito que talvez as pessoas não entendam, e eu também não estou muito preocupada com isso. Mas é uma declaração de amor, porque realmente me salva. E vocês são prova disso, que às vezes eu estou na pauleira, estou na correria, mas eu faço questão de estar aqui, porque salva a minha vida. Porra, puta que pariu. Eu sou suspeito de tudo isso falar, já que a gente entrou nessa seara, né? Mesmo antes do canal existir como ideia. E eu acho que eu entro aqui, as pessoas desistem, não gostam de mim, porque eu abri a boca, caiu a audiência. Tava brincando um pouco. Vou fazer que nem o Paranormal Experience, vou colocar uma voz artificial para falar sobre mim. Põe uma voz de pato. Eu vou dizer que sou um oficial da Marinha Americana, irmão. Mas é que, assim, eu sou amigo do Alexandre há tanto tempo e ele sabe da minha admiração que tenho por ele e da amizade sincera que é e do que isso aqui representa para nós.
pelaquilo que hoje isso é a formatação de algo que a gente fazia quando nem imaginávamos que isso aqui poderia existir, né? Então é meio que uma sequência daquilo que nos unia quando crianças e adolescentes, e isso aqui é uma realização para nós também. Então, quando o Alexandre fala, por mais que eu brinquei ali, não escute o Alexandre, curta, compartilhe, tudo mais, mas é verdade, assim, isso aqui é uma realização nossa. Quando a gente conversou com os professores na quinta-feira, o Adílio e o Pablo, é muito disso também, é muito sobre nós, né? É muito sobre o registro disso aqui e a forma como isso aqui representa para cada um de nós, com a adição da Roberta, mas a cada um de nós o que isso representa, o registro disso aqui, que vai muito além de qualquer like, qualquer curtida, qualquer compartilhamento, qualquer novo inscrito, apesar de que a gente gosta, mas o importante é que a gente tenha isso como registro para nós. E é por isso que a gente preza tanto pela sinceridade do que a gente faz e a sinceridade daquilo que a gente trata, e por isso que a gente critica tão duramente quando não fazem assim, porque não é o que a gente gostaria e nunca será aquilo que a gente vai entregar para vocês da nossa parte. Então, acho que é essa principal dor que nos atingiu quando a gente viu um conteúdo que nós temos a possibilidade de tratar com uma baita seriedade sendo ridicularizado, porque não precisa ter uma inteligência tão absurda para entender que aquilo ali, no mínimo, soa o mais falso possível. E aí também, obrigado a vocês que nos assistem, aos colegas, aos amigos. E não esqueçam, gente, quinta-feira, 7h30 da noite, Edson Boaventura na nossa próxima live, hein? Olha lá. Deu certo, olha lá! Os peidos purpurinados de Alexandre. Rolaram. Meus queridos, eu acho que é isso por hoje. Estamos fechando quase 4 horas. Da minha parte, muito obrigado. Não tem despedida do Miguel Falabella, porque o Alexandre, já com o seu poema e com a sua honestidade de sentimento, já trouxe toda a emoção séria que precisaria ter para essa nossa live. Muito obrigado a todos e aguardamos vocês e estejam sempre conosco. Um grande abraço e até mais. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts.